Fala, meus amigos, estamos começando mais um Troca de XP. Hoje com um convidado aí muito bacana, conheço ele já há algum tempo. O Nil, cara, não só um grande musicista, mas também um gamer raiz, um nerd raiz assim como eu. Ô Nil, obrigado por você ter aceito o convite, de dispor do seu tempo de vir aí pra gente bater um papo. Eu quero agradecer aqui a oportunidade pelo meu amigo Tarsis, né, pelo convite. E é só uma correção. Musicista é feminino. Ah, é? É feminino. Pô. E músico, né? Pô, Então, você não me falou antes, eu não sei, em todo lugar você apesar que hoje em dia, né? Eu ainda olhei no Google, cara. Eu coloquei lá musicista. Daí, tipo assim. Tipo assim, uma descrição técnica, né? Aí, músico é quando tava lá no Google como autodidata. Eu falei, o cara não é autodidata. Não. Depois eu mando pra você, olha só. Mas quando você vai falar com uma mulher, né? Fala, ela não é música. Ela é musicista, né? Então isso aí é mais voltado pro Eu não sabia que era só pro feminino. Aí, ó, já cheguei aprendendo já, ó. Pô, você podia ter me avisado antes de eu colocar arte lá no... Cara, tranquilo, imagina. Tranquilo. Mas valeu. Mas vale também. Valeu. Hoje em dia não tem preconceito. Hoje em dia tá valendo, né? Porque já tá, daqui a pouco tem uns pronomes neutros, então valeu. Musiciste. É o musiciste. Porra, aí é sacanagem, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, vamos começar o assunto no Troca de XP. Eu sempre peço pro convidado dar a sua carteirada. Certo. O que é a sua carteirada? Quem é o Ronilson, o Nil, fora ali do seu canal de games ou suas qualificações técnicas ou artísticas, o que você quiser falar aí. Bom, falar de mim assim às vezes é um pouco complicado, porque eu sou um cara que sempre se dedicou muito ao trabalho, né? Sempre tentei fazer o máximo possível para ajudar as pessoas, principalmente os meus alunos, que eu tenho um vínculo muito grande com os alunos. Então, eu sou um cara que sempre está disposto a ajudar, né? E normalmente as pessoas, quando eu vejo que precisa de alguma ajuda, eu tô lá para tentar dar um conselho. Isso é uma grande coisa que eu sinto de mim, né? Eu sou um cara afetuoso, amigo quando realmente precisa. Eu tô lá para ajudar de forma que for necessário, para empurrar um carro ou para ajudar com uma grana, assim, eu tô lá. Eu sou um cara que, na minha visão, que se precisar de mim, eu sou pau para toda obra, cara. É só chamar que eu tô junto. Tô precisando de uns 30 mil na conta aí. Demorou, só chamar. Cara, eu também, assim, já aconteceu de eu estar passando na rua, um desconhecido chamar pra empurrar carro, vamos sim, que vamos, sim, né, cara? Ajudar, sei lá, o cara cai na rua assim, às vezes eu vejo o pessoal hoje em dia tá assim, né, cara? O cara tá caindo na rua lá, ao invés de ajudar, o cara tá filmando. Tá tirando foto, tá tirando, verdade, né? verdade. Então verdade. eu acho que uma coisa que acontece, que já aconteceu até comigo, caiu uma pessoa assim, ao invés de eu querer te fazer filmar alguma coisa, eu fui um dos primeiros a agir rápido, assim, não, cara, vamos ajudar ele rapidão. Porque isso hoje em dia, né, já aconteceu, os caras morrendo lá, em vez de ajudar, pegando fogo, né, cara? As pessoas esquecem de praticar empatia, cara. Exatamente. Uma vez eu tava indo levar minha esposa no serviço e um senhorzinho fazendo caminhadinha caiu, cara. Do nada, assim, ó. Eu parei o carro, fui lá, já tirei minha blusa, coloquei embaixo da cabeça dele, já acionei o 93 e tal. Já fiquei ali esperando. Dei a sorte que o irmão dele tava voltando da fábrica e parou ali. E te ajudou lá? Daí eu falei, cara, é irmão e tal. Daí chegou os bombeiros, eu saí, porque eu precisava levar minha esposa no serviço. Teve uma história legal também que aconteceu. Eu indo pra escola e normalmente eu deixava a minha bicicleta na casa de uma amiga da minha mãe, né? A gente tinha combinado, deixava a bicicleta lá, ia pra escola. Aí no caminho tinha um cara assim, caído no chão, ele tava tendo convulsão, cara. Aí eu vi uma galera assim, não fazendo nada, o cara tava em convulsão. Falei, pessoal, vamos virar o cara de lado ali, né? Porque o cara... Segurar a cabeça dele até passar. É muito estranho, cara. Hoje em dia, assim, se a pessoa não tem uma consciência de que, pô, o cara tá passando mal, né, cara? Vamos ajudar ele ali. É difícil, né? É difícil. Sei lá, o cara quer tirar uma foto pra postar no tentar status viralizar lá. alguma coisa. Aí também, Ai, né? cara, Legal fazer uma coisa como a gente tá fazendo aqui, né? Tentar viralizar, que é uma coisa bacana. Essa Com parte certeza. nerd que eu gosto muito, né? Cara, não, você é um dos convidados
um dos convidados, assim, completos pra vir aqui, cara. Porque você tem a arte no sangue Sim. e você gosta do que a E gente gosta, não. cara. Você tá envolvido mesmo. Eu, assim, desde de criança, eu sempre gostei de games, de música. A música foi uma coisa que aconteceu, né, assim, no decorrer da É vida. isso que eu ia perguntar. Qual foi o seu primeiro contato, assim, quando foi cedo? Quantos anos, não sei se você lembra a sua idade e tal, você sentiu? Você teve um contato e falou, caramba, é isso, eu preciso disso na minha vida. É interessante isso aí que você perguntou, porque na minha família, por parte da minha mãe, não tinha, assim, muitos músicos, né, quando eu era mais criança. Mas o meu avô, ele era pastor. Ele é pastor ainda da igreja, né? Então, dentro da igreja, eu tive esse contato musical. E com o tempo, eu gostava de bateria. Eu queria aprender bateria, coisa de percussão. Criança, né? Normalmente quer Aham. fazer Gosta de bateria. fazer barulho. Aí, cara, eu tocava pandeiro na igreja. E era engraçado porque eu era criança e tinha o baterista da igreja. E eu tocando pandeiro, eu atravessava tudo. Atravessava, e os caras, não, para de bater, cara, tá atrapalhando. E realmente, eu era criança, eu quero lá Quantos anos você tocar. tinha nisso? Ah, eu tinha acho que uns 9 anos. 9 anos de idade, 8, 9 anos. E aí, né, só que eu sempre gostei de música. Ah, depois de muitos anos, né, eu tinha entrado na Metra, né, aqui em Taubaté. Lembro da meta. E na Metra, lá tinha curso de serralheria. Ó, pra você ter ideia, eu fiz serralheria, fiz elétrica, eletrônica, serigrafia, fiz vários cursos. Serigrafia era É, de consumo da fazer as coisas, molecada. né, na camisa. Era uma coisa bem fora da música, assim. Aí, um certo dia, chegou uma mulher lá perguntando: olha, alguém gostaria de fazer aula de música no Projeto Guri? Eu, Projeto Guri, né? O que é isso? Aí a mulher explicou rapidamente o que era pra gente. E eu falei: eu quero fazer sim. E aí, na época, o que eu queria tocar era bateria, né? Sempre foi o meu sonho de bateria. A hora que eu cheguei lá no curso, a mulher falou: olha, não temos o curso de bateria. Eu falei: tem violão? Não tem violão. Tem. Daí, o que tem então? Daí a mulher falou: ó, eu acho que tem. Pandeiro. Eu acho que tem violino. Eu acho que tem violino e violoncelo. Eu falei: ah, violoncelo era um instrumento um pouco maior, né? Eu falei: eu quero fazer o violoncelo. Daí eu fui e falei com o professor: olha, não temos mais a vaga de violoncelo. Eu falei: então vai no violino então. Não tem violino. Eu falei: mas o que tem? Ele falou: tem viola. Viola? Viola caipira? Daí ele falou: não é viola caipira, é a viola erudita, que é uma viola de orquestra, né? Ela é um pouquinho maior que esse instrumento aqui, né? E ela tem o som mais grave do que o violino. Caramba. Pera aí. Então eu sou um baita do ignorante mesmo. Porque Pra mim isso você, aqui quando você um viu, era um violino. Eu sabia que você ia falar que era um violino. Pra mim é um violino, cara. Sabia, Pra mim sabia. Ainda bem que eu não coloquei violinista lá no... Nossa, apesar de eu tocar o violino, né? Eu tô estudando a viola, eu sou Eu vi formado. que você fez uns vídeos com violoncelo Isso, também. também fiz violoncelo, também tô tocando violoncelo. Mas o meu instrumento de formação é a viola. Sou formado na escola Fego Camargo, estudei lá durante 8 anos, né? Depois eu fiz a minha licenciatura pela Unimes, pela faculdade, e também durante muitos tempos assim, eu toquei em orquestra, toco ainda em orquestra, toquei na orquestra de Barra Mansa, que é a Sinfônica de Barra Mansa, uma ótima orquestra que tem lá. Participei de vários concertos no Brasil inteiro, né? Com a orquestra a gente passeou, né? A gente trabalhou. Cara, passeou foi um passeio, também, né? Porque a passeou gente também também. tinha um momento Porque, de cara, lazer. Mas você tá fazendo o que você gosta, Não, acaba sendo um passeio, acaba cara. sendo um passeio. E, né, toquei nos melhores teatros do Brasil, Teatro Municipal do Rio, Teatro Municipal de São Paulo, toquei com o Balé Bolshoi, né, Caramba. então são coisas muito legais que a música me proporcionou durante esse tempo todo. Mas o interessante, como você tinha perguntado, né, a viola, por ela ser intermediária entre o violino e o violoncelo, ela consegue alcançar tanto no som grave como no som agudo. E aí, dos meus estudos, né, no guri, eu comecei na viola, eu fiquei por ela, me apaixonei pelo instrumento e até hoje, e é o meu instrumento de formação. O violoncelo, eu estou estudando agora, né? Faz 3 anos que eu estou estudando violoncelo. Por que que eu comecei a estudar o violoncelo? Porque eu comecei a dar aula lá na Fego. Eu fiz a minha prova, né? E passei como professor eventual. Olha que E da aí hora, eu cara. precisava
né, lá eles me chamavam pra substituir todo mundo. Então eu tinha que dar aula de musicalização Tem que ser infantil. versátil. O cara era o faz tudo lá. Musicalização infantil, às vezes eu tinha que dar aula de violão, né, piano, só que eu não sou instrumentista desses, né, eu não sou músico desses instrumentos. Então o que que eu fazia? Eu vou pegar um instrumento que é da minha área, que é cordas, e vou me dedicar, que eu tô fazendo agora, com o violoncelo. Então, eu tinha que substituir alguns professores lá. E eu falei, olha, já que eu vou fazer o negócio, vou fazer direito, vou estudar direitinho, porque quando eu tiver que substituir, eu sei que eu vou passar pro aluno. Porque Você tem um material ali, a parte tem musical, conteúdo. a parte musical é tranquilo, eu posso falar fraseados, né? Coisa de música, né? Você diz Fraseado. a parte teórica. Isso, a parte teórica, uma musicalidade. Olha, faz mais ralentando aqui, faz piano aqui, então isso eu sei falar, né? Aham. Agora, a técnica, pegar um instrumento. Então, às vezes eu ficava, putz, eu tô aqui dentro da sala, mas sabe quando você tá meio deslocado? Porque você tá dando aula, mas não é aquilo assim, putz, se eu falar alguma coisa errada aqui, pode, né, prejudicar pro aluno mesmo, né? O Vai aluno, passar errado pra ele. às vezes Daí o você aluno não tá... às vezes o aluno sabia até mais do que eu, né? Então, Por causa da orientação porque do a orientação do professor. outro professor. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e E, falei, não, eu assim, você nem tá fazendo por mal, você tá fazendo pra ajudar e sim, acaba... para ajudar e Com acaba, certeza. posso prejudicar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e me dediquei mesmo ao violoncelo, estou estudando, né? E ainda eu quero terminar essa primeira parte da Fego, porque a gente faz, acho que uns 3, 4 anos, que é a parte iniciante, e depois tem a parte técnica mesmo, né? Só que eu vou fazer só essa primeira parte, e aí, se tudo der certo, eu vou praticar, passar pro bacharelado mesmo, que daí eu vou entrar na faculdade para fazer o bacharel. Da hora. Entendeu? Daí eu vou fazer o bacharel no violoncelo. Cara, a gente já é amigo, assim, por rede social já há um tempo. Sim. A gente teve... O nosso vínculo foi os games, né? Os grupos de games, Sim, a sim. feira de games aqui e tal. E eu já vi muita foto que você postava. A gente acompanha, né? Durante esse tempo. Você posta com gente famosa, que você fez Sim, evento. sim. Então, tudo que você tá falando aí da sua trajetória e tal. Eu já vi bastante coisa que você posta, assim, quando você foi nos lugares aí e tal. É da hora, cara. Isso que é legal, né? Porque a música, ela lhe proporciona isso, essa junção, né? Essa união e essa oportunidade de você conhecer pessoas que você jamais poderia. Nossa, será que um dia eu vou conseguir tocar com o Roberto Carlos? Eu toquei no aniversário de 50 anos da Globo. Eu só vou tocar agora quando for fazer 100, né? Né? E olhe lá, se eu estiver vivo. Mas o interessante foi isso, porque no aniversário da Rede Globo, quando eu toquei, a gente conheceu grandes artistas, né? Então foi uma experiência única pra gente, né? Pessoal da orquestra. E eu tenho foto com o Roberto Carlos, tenho foto com a Anitta, tenho foto com um monte de gente famosa. É muito legal, né? Essas coisas assim, você guardar essas coisas, Com certeza. porque você tem futuramente, falar, nossa, um dia eu tava lá no grupo lá, tocando com o pessoal, a gente fez o aniversário, mas não é só isso também, né? E é o prazer de tocar, porque fazer música, né? E é uma coisa, a música é a arte que você consegue se proporcionar mais próximo de Deus, entendeu? Na minha concepção e de vários outros artistas também, que é a arte completa, é a uma arte língua completa. universal, né? E é uma coisa universal, A música realmente. é universal. É universal, tanto aqui como no Japão, se aparecer alguém Cara, aqui tocando. Às vezes você escuta uma música, ó, pra você ver, já aconteceu comigo. Eu escutar uma música, eu tenho um conhecimento assim de inglês, mas eu não sou fluente. Às vezes eu escuto uma música, eu gosto da melodia ali dela, absorvo. Às vezes eu não entendo perfeitamente o contexto dela, mas eu sinto, putz, essa música aqui faz sentido pra mim. Sim. E já aconteceu, daí eu vou ver a tradução, é exatamente o que eu sentia, cara. Tipo, a música quer passar. Sim, a melodia sim. me passou aquilo. Sim, com Então certeza. é uma linguagem universal É, mesmo, cara, não, sem universal. E o interessante é isso. Outra coisa que é legal também, como eu sou músico, eu sempre quando eu estou escutando... Músico! Músico. Sempre quando eu tô escutando, né, uma música, assim, principalmente nos games, eu tô lá prestando atenção, o que tá acontecendo. E hoje em dia é muito legal porque as músicas, elas são orquestradas, né? Ela tem uma coisa muito... Elevada a sério. Elevada, e muito a sério mesmo. Porque são músicas difíceis. Não é qualquer um que vai chegar tocando, por exemplo, um tema de God of War, né? Sim. Ou um tema de Naruto, alguma coisa assim. Então, é legal porque precisa estudar. Né? A música você tem que se dedicar, tem que estudar para depois chegar no que a gente escuta hoje em dia. Vai escutar, por exemplo, um tema de Street Fighter. Dá para se tocar no violino, na viola, no violoncelo, né? Então isso que é muito legal, porque se você consegue tocar bem, estudar, você consegue juntar o útil ao agradável. Você consegue, eu quero tocar música, fazer as músicas eruditas, mas eu consigo tocar também as músicas de games.
O Neil aqui, ele toca um monte de coisa aí do universo geek aí, cultura pop, e daqui a pouco ele vai brincar um Faça um pouco som com a aí pra gente. vocês ouvirem. Deixa eu ver aqui, ó, o Jobim, quem é o nosso amigo entrevistado de hoje? É o Neil. O Neil, ele é músico e gamer, nerd raiz, assim como nós. Ele é um cara aí que eu já tava com vontade de chamar ele. Ele topou, fiquei bem feliz. E ele também tem um canal no YouTube. Eu vou colocar depois, quando eu editar tudo certinho, vou colocar na descrição. Que é o New Games XP. New Game XP. Tarso pergunta se ele conhece Denis Pinheiro, violinista. Conheço o Denis Pinheiro, meu amigo. O Denis Pinheiro é meu amigo. Ele foi meu professor no início da minha carreira e devo muito a ele. O Denis, ele é um cara excepcional, super inteligente, toca muito bem violino. E ele é professor da Fego Camargo e também lá da faculdade da FASC, né, em Pinda. E eu toco junto com ele ainda hoje em dia, que eu participo da Camerata Zeidenball. Não o nome, o Zeidenball era o nome do professor dele. Então ele deu homenagem ao professor, que foi um grande violinista também na sua época. E foi, né, ele deu aula para ele e para homenageá-lo ele colocou o nome Zeidenball, que se eu não me engano é Carlos Zeidenball. E aí colocou, é um nome difícil de falar, mas é interessante essa história. Eu entrei na Fego 2 vezes. Desistiu. Então, não. Uma foi quando eu era moleque, começou a banda, já até contei aqui, mas vou contar pra você rapidinho. Eu comecei com a banda e eu era o vocalista da banda e eu passei no teste lá de canto e tal. Só que a professorinha, ela tinha um problema de Parkinson, cara. E aí suspenderam a turma. Nossa, de Parkinson? Ela tinha Quem que era? Era a dona... Áurea. Como? Áurea. Acho que era isso mesmo. Eu não tô lembrado. Aí suspenderam a turma, ao invés de substituir, suspenderam. Eu perdi. Aí perdeu. Eu tinha conseguido bolsa, acredita, cara? Ai, sacanagem. Na época tinha mesmo o lance de bolsas, né? E a segunda foi de violão. Eu cheguei lá na hora, parecia ídolos, cara. Um monte de gente com violão e eu mal humilde, porque eu nunca, tipo assim, eu não tinha um sonho de ser guitarrista ou violinista. Sim. Sei lá como é que fala, violeiro. Violeiro que toca viola, mas não essa viola aqui. Violinista? Não, violinista é de violino. Quem toca violão é violista. Violista. Não, desculpa, é violonista. Violonista. Quem toca viola erudita é violista. Então, aí eu cheguei lá na hora, cara, e sentei, os 3 professores, assim, o que você vai tocar? Eu falei, vou tocar um negócio da minha cabeça. Não sei técnico, não sei nada. Aí eu toquei do meu jeito, cara. Daí eles gostaram. Falou, peraí. O cara levantou, posicionou minha perna. Tem todo Tenta tocar assim, na posição erudita. Daí eu toquei. Deu umas engasgadas, mas eu não parei, continuei até o final. Daí eu passei. Legal, cara. Só que daí, na época, eu trabalhava em fábrica. A entrevista é do cara, mas rapidinho. Fala aí, pô, a gente tá conversando. Nem eu sei também. Na época, eu trabalhava em fábrica, cara, e todo dia eu fazia hora extra, saía 2 da manhã. Aí a minha esposa tava grávida, fazendo hora extra direto, daí eu desisti, porque minha cabeça, meu corpo não tava dando conta. É que a música, a gente, né, quem toca, profissionalmente principalmente, né, a gente vai morrer e estudar, cara. Vai morrer e tem que estudar sempre. Eu cheguei a fazer, eu não desisti, passei e desisti. Eu fiz uns 3 meses, assim, eu falei, não vai dar pra eu levar. Infelizmente, né, assim, pra se dedicar, pra virar um profissional mesmo, precisa estudar bastante. Agora eu quero saber do Nilcinho, quando você era Nilcinho. Nilcinho? Quando você era Nilcinho, conta uma história aí pra gente lá da Metro, alguma coisa que você contou. Putz, cara, eu lembro uma coisa. Eu sempre, quando eu faço a roda dos amigos assim, a gente sempre lembra, né? Principalmente quando eu estudava lá no CAIC, no Araretama, em Pindamonhangaba. Eu lembro que a gente saía pra quadra e nessa época a gente jogava bola, né, na quadra, e tinha algumas vezes os professores ficavam olhando os alunos e tal. E aí, cara, tinha uma professora muito complicada, eu nem vou falar o nome dela, mas eu lembro até hoje. Cara, eu não sei o que aconteceu, a gente jogando bola assim, a bola sobrou pra mim, né, cara, e eu dei uma bica na bola, uma bica tão show mesmo, aquela que você pega na veia. Cara, a bola foi na cabeça da professora, mano. Eu lembro até hoje, cara.
E daí ela virou correndo. Quem foi que fez isso, que bateu a bola na minha cabeça? Cara, eu fiquei tão... Eu me escondi, sabe quando você vira um Você caracol? encolheu. Encolhi, cara. E tentei me esconder, mas sempre tem aquele filho da mãe que deda, né? Que dedura a gente. Aí fala, isso aqui, né? Levei suspensão de 2 cara. dias da escola, cara. Nossa, esse dia foi... Eu não esqueço até hoje. E um outro dia, uma outra vez também, eu sempre fui um cara bastante estudioso, sabe? Sempre tirei notas boas e tal. Aí, cara, eu levei um C, mano. Eu tirei um C. Na época era A, B, C, né? Tirei C de matemática. Ô, é uma coisa boba, né? Mas pra mim, cara, eu fiquei baqueado, eu chorei, cara. Aí pra você ver como é que a gente é umas Caramba. coisas bobas, né? Hoje em dia eu tô levando C, tá bom pra caramba. Tá Perfeccionista. bom, né? Mas, ô, na época, criança, assim... tem muita história, né, cara? Que você vai levando quando criança, assim, quando moleque, você... Aí a gente vai chegar nos games aí. Como é que foi seu contato com o mundo dos games? Cara, o meu mundo dos Foi games acho que foi até que cedo, sim. Porque o meu tio, Inael, ele também gostava de games. E ele tinha um depósito, cara, lá na Araretama mesmo também, né, em Pinta. E aí eu ia lá na casa dele, e é só pra você, que loucura, né? Eu e meus primos, a gente ajudava ele no depósito de bloco. Caramba. A gente levantava os blocos lá, carregava caminhão. Quantos anos? Eu acho que eu tinha na época, uns 10, 11. Caramba. Moleque, assim, mas eu era divertido, Gostava sabe? da bagunça. Pulava na areia, a gente ia aquelas dunas de areia, assim, né? Ficava pulando na areia. É porto de areia, né? Que o pessoal ia lá pra pegar Isso mesmo, areia isso mesmo. e vender, né? Pra fazer os blocos e tal. Aham. Cara, a gente ficava lá zoando, assim. E ele tinha um Atari. Então aí a gente fazia as brincadeiras lá, depois ele deixava a gente ficar jogando, cara. Ficava jogando Pac-Man, Enduro, River Raid. Joguei Então a muito. gente jogava muito, cara, muito, brincava pra caramba. E o legal é que nessa época era muito a febre dos fliperamas também, né? Então a gente trabalhava lá, Nossa, né? Eu viajava no trabalhava. Street Fighter, Isso. cara. Aí Nossa. ele dava uma graninha pra gente, né? Fazendo uma graça. O que que a gente fazia? Ia no fliperama. Jogava Street Fighter, era Darkstalkers, né? Esses jogos assim, mais de luta que tinha na época, na onde a gente morava lá. Então aí isso foi, né, quando uma das coisas do meu, né, quando eu conheci mesmo os games também, e quando eu era ainda mais novo que isso, tinha um fliperama próximo da casa do meu avô, que era aqui no Jardim América. Caramba. Próximo aqui, que eu morei aqui com ele. Nessa época, nossa, eu tinha acho que uns 7 anos, cara. Ou até menos. E você é de Taubaté mesmo? Eu sou daqui então. de Taubaté. E aí, cara, eu lembro que tinha o fliperama do Tartarugas Ninja. Eu acho que era em 90, Nossa, 89. Então tava no auge 89, do desenho. Sim, sim. Nossa. Então, isso aí foi E eu lembro que o fliperama era 4 joysticks, né? Então eu lembro que a galera ficava jogando assim. Eu era molequinho, cara. Molequinho, eu não tinha grana, meu avô não gostava. Eu saía escondido de casa pra poder ver, né? Uhum. Ver a galera jogando. Então isso aí, desde pequeno, eu sempre gostei. Aí você vai crescendo, vai, né, trabalhando, tudo. Na época eu nunca fui assim de uma família que tinha muito dinheiro, então eu não tinha videogame, né? Eu sempre era na casa de um colega que tinha. Uhum. E depois de muitos anos, a minha mãe me comprou o primeiro Turbo Game, que era o clone do Nintendinho, né? Dynavision. Do Nintendinho. Não, o Dynavision Turbo Game, não é? O não. Turbo Game é da Dynavision, não é? Não, o Turbo Game é da CCE. Ah, verdade. CCE. Tinha Tem um o negócio top. da fita Isso, lá, né? que ele tem 2 slots, dois, né? verdade, Pra cartucho verdade. pequeno e pra Eu cartucho tive maior. esse que na caixa era Era preta com uma nave. Uma nave assim, que é um azul, jato. É um jato, assim, É na um capa. jato, Eu tenho verdade, verdade. e eu tenho esse videogame até hoje. Tá lá guardado. Esse mesmo O que você mesmo, ganhou? com a caixinha. Caramba. E veio na época, vinha a fitinha que era o Brush Roller, que é um joguinho que você vai pintando, assim. É que nem um Pac-Man, só que você vai, ao invés de comer os negocinhos, você vai pintando a tela, né? O labirinto. Uhum. E aí sai os bichinhos, né? E vai sujando eles. É como se fossem os fantasminhas. Aham. Aí você tem que ir. Um A hora que sai. mod do Pac-Man. É, um mod. Aí a hora que sai os bichinhos, eles vão sujando onde você pintou, né? Ou limpou, assim. Aí você tem que refazer de novo e matando os bichinhos. Aí eu tinha esse Turbo Game. E junto com o Turbo Game eu tinha essa fita. E depois de um tempo eu ganhei o Rockman.
né? E tinha também o Double Dragon. Cara, eu Nossa, adorava, Double Dragon, adorava. é Eu demais. tenho, eu tenho até hoje essas É fitinhas. mesmo? Até hoje, tá guardadinho lá. Ah, depois de muito tempo, cara, a minha mãe me deu um Super Nintendo, né? Depois de uns anos assim, era Comigo era assim, saía o PlayStation, eu ganhava o Super Nintendo. Saía o PlayStation 2, eu ganhava o PlayStation 1. mas era assim mesmo, né? Pra gente conseguir ter um atual, sempre fazer essa troca. Aham. Mas o interessante é assim, aí minha mãe, com o tempo, ela conseguiu comprar pra mim o Super Nintendo. Foi de aniversário, eu lembro até hoje, cara. A alegria de pegar ele na caixa, sabe? Com plástico. Nossa, eu adorei a hora Eu que eu tive ganhei. febre quando eu ganhei o Super É, Nintendo. então, vinha o Mario, né? Mario Road, assim, eu adorava. Só que nessa época, quando eu morava lá na Araretama ainda, aí tinha lá as locadoras, né? Então Uhum. era febre a época de locadoras. Pra Então, quem não sabe o que eu ia falar Lan House, mas nem Lan House a não, não galera era, hoje não era sabe, Lan né? House. Eu sei, E mas nem era Lan House ainda, só né? pra dar uma Aham. referência, nem Lan House dá pra dar referência pro pessoal hoje em dia. Você chegava num lugar, tinha várias televisões, vários games, você pagava um valor pra você jogar por hora. É isso. É isso mesmo. E aí, então, né, nessa época, tinha um colega meu que tinha uma locadora, né? Que era o Marquinho, que era lá do Araretama. E aí, nessa época, ia eu, o Gu, o Deninho, o Alemão, era só os amigos de infância, assim. Então a gente ia lá, jogava pra caramba, né? Chegava lá, um chegava na casa do outro, tem 25, que na era 25 centavos. Daí a gente, tem 25, tem 25. Daí a gente, ó, meia hora, 50 centavos, meia hora, jogava pra caramba. E sempre quando a gente jogava, a gente tomava um todinho, era um Nesquik até. Mole, Um cara. negocinho Nesquik, assim, a gente tomava um Nesquik, era mó legal. E As nisso coisas aí, simples nossa, que. que faz a gente, né, cara, Verdade. que pra você ter ideia, toda vez que a gente se junta, a gente lembra. Nossa, cara, você lembra quando a gente ia lá no Marquinho, jogava pra caramba, tal. E Cara, aí, você vai contando, eu vou vendo você como vai se fosse um filme. imaginando, É né, muito cara? da É hora. muito bom, Continue é aí que muito tá bom. bom. E aí, cara, a gente chegava lá, jogava pra caramba, né? Saía até aquelas discussões. E aí era engraçado que na época tinha até a menina que era a irmã do Marquinho, não vou falar o nome dela, mas ela era muito bonita, né? Aí a gente também, uma das coisas que a gente ia lá era pra ficar paquerando ela. E era tudo criançada, né, cara? A gente ficava paquerando, ai, que bonito, não sei o quê. Tudo maluco, né? E nisso aí, beleza, eu ganhei o Super Nintendo e meus amigos ficavam indo em casa o dia inteiro. Aí minha mãe ficava louca, né, cara? Ficava louca. Era 7 horas da manhã, tinha gente. Ô Nil, batendo lá em casa, cara. E minha mãe, esses moleques não saem daqui, não sei o que, não tem casa não. É igualzinho, ó, já Os memes. tem até esse meme no Aham. Face, assim, a galera, né, postando, esse moleque não tem casa não. De novo esse De cara novo esse aqui. cara aqui. Mas era muito legal, cara. Daí, assim, outras, né, coisas que aconteciam, a gente, né, minha mãe, ela brincava assim, né, zoando, mas ela sempre tava lá ajudando, tal, olhando a gente. E aí, quando a gente tava jogando, eu lembro, ela fazia vitamina, né, pra gente, fazia um lanchinho. Nossa, isso era muito legal, né, Minha mãe cara? fazia isso aí Faz também. uma coisa da infância, faz a Batia um relembrar. Todd no Batia liquidificador. Todd e tal, né? E aí, cara, ela, né, do Super Nintendo, cadê? Rodou, né, do Super Nintendo. Depois do Super Nintendo, cara, tinha uma locadora, uma outra lá, que era a locadora do Negão, né? Hoje em dia você não pode nem falar isso, né? Porque senão Ah, aqui pode. o pessoal já vai, preconceito, não sei o quê. Nossa, hoje tudo é Mas pelo amor. mas tava escrito, Aham. Negão, locadora do Negão. E ele só era o cara lá do esquema. Ele tinha essa locadora também, alugava filmes, né? Fitas, né? Nem tinha CD na época, porque PlayStation Uhum. 1, depois de um tempo, né? Que foi 95 que, por né? aí, que foi lançado. Ele chegou um dia lá, assim, cara, com um videogame diferente, assim, preto, né? E já tinha começado a lançar, né? O PlayStation já tinha sido lançado também. E aí eu achei estranho, né? Nossa, que diferente. A hora que ele ligou a primeira vez, assim, uma imagem diferente, um monte de quadradinhos, assim, apareceu um símbolo de um S, né? Saturn, Sega Saturn. Falei, caramba, que videogame é esse, né, cara? Aí Foi ele amor à colocou. primeira Foi vista. amor à primeira vista. Ele colocou lá o primeiro jogo CD, assim. Era o Virtua Fighter. Putz. Eu falei, cara, que legal, como é que é isso? Eu quero jogar, quero jogar. E como era uma coisa lançamento, né? Aham. Era mais caro pra jogar. Então, sei lá, 50 centavos era meia hora. Pra ele era R$ 1 meia hora, né? Então ele era um pouco mais caro. Aham. Eu lembro disso até hoje, cara. Aí
Ele falando assim, ó, esse videogame, vocês não podem ficar apertando o botão que nem louco, porque senão volta pra tela, porque o Sega Saturn, quando você aperta todos os botões do Start, tem um ele comando de reset. volta como se fosse um reset e volta na tela Entendi. pra escutar o CD, né? Aham. Aí você tá jogando lá, os moleques tudo quebrando o controle assim, né? Pum, de repente vai apertando e voltava de novo. Você perdia, né? Você que fosse tudo de novo. Mas aí, beleza. Tinha load, daí já tinha load game. Tinha perdia load, perdia tempo, exatamente. Aí, cara, isso aí, eu fui ficando apaixonado pelo videogame. Falei, nossa, eu quero um Sega Saturno pra mim, eu quero. E já tinha o PlayStation também, né? Porque o Saturno e o PlayStation era o rival na época, assim, entre os dois. Tinha o 3DO também, né? 3DO. Só que na época não tinha tanta informação como tinha hoje, como tem hoje, né? Então, hoje em dia, você ligou o celular lá, procurou no Google, tá tudo na mão. Na sua mão. Tá na mão. Então, eu não conhecia o que era 3DO, o que era Jaguar, Atari Jaguar, o que era até o PlayStation mesmo, fui saber depois de um tempo. Eu conheci o primeiro videogame CD foi o Sega Saturno. Foi o Saturno mesmo, vendo assim na minha frente, assim. O primeiro que eu conheci foi o 3DO. O 3DO. O 3DO, né? A história do 3DO é muito legal. Ele foi um videogame, né? Legal, mas não fluiu muito. Ele era pra ser um videogame multissistema mesmo, né? Foi uma história legal. Faliu. Faliu. Apesar que ele tem alguns joguinhos interessantes, mas a proposta do videogame foi boa, né? Imaginando, mas não foi o que aconteceu. Da forma que esperava. Não aconteceu como teria que ser. Mas aí então, voltando. O Saturn. Cara, eu falei, mãe, chegou um videogame assim, tal, compra pra mim. Só que na época, cara, o salário mínimo era 100 conto, mais ou menos. 120, acho. 100, 120. 70, 100 reais. O videogame custava 500 e pouco, 400 e poucos reais. Então era muito caro pra época. Sim. Lógico, hoje em dia também é caro, né? Mas antes era mais caro ainda. Proporcionalmente, né? Aí eu fui com a minha mãe, a gente foi qual que era? Americanas, eu não lembro qual era a loja, assim. A gente viu, o videogame tava lá. Só que era muito caro. Daí ela, olha filho, não vai ter como comprar, porque tá muito caro, não tem como. Eu falei, não, tudo bem, fiquei triste, né? Voltei pra casa. Aí eu cheguei numa outra semana, assim, e falei, mãe, eu posso vender o meu videogame? Que eu era o Super Nintendo. Ela falou, você vai vender? Tem certeza? Eu falei, é que eu quero o Sega Saturn. Já começou a virar roleiro, já. Daí já comecei naquele lance de trocar, né? Fazer troca. Aí ela falou, olha, o videogame é seu, faz o que você quiser. Aí eu fui lá na locadora do Negão. Falei, olha, eu tenho um Super Nintendo, assim, tal, tenho a fita do Mario, do Donkey Kong. Você não quer trocar com o Sega Saturno? Daí ele falou, olha, você não tem mais nada pra querer trocar? Daí eu fiquei pensando, putz, o que eu posso trocar mais, né? Aí eu falei, eu tenho a minha televisão de 21 polegadas, Sharp, que tinha até umas orelhas assim do lado dela, não sei se você chegou a ver. Era uma televisão até que legal, tinha um som bacana. Eu falei, eu tenho a minha televisão, 21 polegadas da Sharp. Falou, então eu troco. Por que ele trocou? Porque na época, como o Saturno também era uma coisa novidade, eles não queriam, assim, os meus colegas, né, uma grande maioria via o polígono o gráfico, e falava, nossa, esses bonecos aí parecem de borracha, é esquisito, e não sei o que, e eles não curtiam, ele curtia o Super Nintendo, queria jogar Superstar Soccer Deluxe, queria jogar o Mario, queria jogar... Ele convinha mais ter um outro Super Nintendo que ia ganhar mais, né? Comercialmente para ele. Exatamente, valia mais. E eu falei pra ele, você aceita? Ele falou, troco, né? E eu queria o Saturno. Beleza, demorou. Vou ligar onde? Foi lá em casa, levou o Saturnão, na caixa tem ele até hoje. Esse primeiro você tem? O primeiro, cara, uma das coisas... Cara, eu vou pedir pra você... Pode falar. Vou pedir pra você depois, posta no Instagram. Posto. A foto, você com os Saturnos que você tem. Uhum. E me marca. Marco. Aí eu vou pedir pra galera fazer um barulho lá depois. Vamos curtir a foto lá depois. Demorou. Vamos lá. Aí então, né, ele chegou em casa, eu todo felizão. Putz, o cara veio mesmo, né? Entrou em casa e tal. Olha que maluco. Chegou, né? Eu jogava lá na locadora, perfeito, né? Jogando Virtua Fighter, jogava Knights, jogava Street Fighter Alpha. Cara, Street Fighter Alpha 1, 2 e 3 pro Saturno, né? É um port perfeito do arcade. Muito bom mesmo, por causa que o Saturno ele tem o cartucho de 4 megas, né? Então você consegue aumentar a expansão dele de memória. Aí, cara, ele chegou, montou pra mim o Saturno e tal. Daí ele foi embora, né? Pra mim já tava felizão. Só que quando eu fui ligar, olha só como eu era noob pra caramba, eu não sabia nada.
Liguei o Saturn, liguei a televisão. Só que o Super Nintendo era no canal 3, né? A gente usava o Super Nintendo ou o Turbo Game, eu colocava no canal 3, funcionava. O Saturno eu colocava, pô, não tá funcionando isso aqui, cara. Acho que tá queimado, não tá, não sei porquê, não tá dando imagem, não tá dando imagem. Eu ligando, o negócio não saía, né? Aí eu liguei pro cara lá, pô, liguei, né? Na época eu nem tinha telefone, eu fui lá falar com ele, né? Eu fui lá, falei, olha, não tá saindo a imagem, o que que tá acontecendo? Daí ele falou, não, vamos lá, vamos ver. Aí ele foi e tal. E de boa, o cara De boa, conhecia também a tranquilo, galera. Chegou lá assim, cadê o controle da televisão? Daí ele pegou o controle assim, ó, você tem que apertar esse botãozinho aqui, AV. Eu não sabia que tinha que colocar no AV, cara. Aí eu Naquele momento você caiu, você né? sentiu já. A cara foi pro chão, né, cara? Eu não sabia, molequinho. Eu falei, putz, era só fazer isso, olha que merda. A minha curiosidade é quando você falou pra sua mãe, chegou lá e falou, ó, vou trocar o Super Nintendo pelo Saturno, mas eu vou dar a TV. Uhum. O que ela falou pra você? Então, na época, como ela tinha dado a televisão de presente, né? Então eu poderia fazer o que eu quisesse com a TV, né, com tudo que não ia vender pra comprar tranqueira, né? Aí ela chegou e falou, pode fazer o que você quiser, com responsabilidade, você quer trocar o seu videogame, então pode trocar. Mas você sabe que só tem a televisão da sala depois pra jogar, e só que vai ter que ter o seu horário, porque eu quero assistir minhas coisas, né? Eu quero assistir o jornal, uma novela. Lógico que daí a gente fica com aquela ansiedade, né? De querer jogar, chega lá 10 horas da noite, né? Mãe, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Só que como eu também estudava na parte da manhã, né? Então, 10 e meia eu já tava indo pra cama pra dormir. Sim. E no outro dia de manhã eu tinha que ir pra escola. Mas você acordava antes. Aí, acordava às 5 horas da manhã, né? Escondido lá pra jogar. Ah, você já fez isso, certeza. Claro, né? Eu também, eu já fiz muito fácil, isso. Né? Fácil. Aí o que aconteceu? A gente, né, quando a minha mãe ela falava, ó, vai dormir, vai, né, amanhã cedo. Aí eu ia pra escola, ficava ansioso pra chegar, né, no horário do almoço pra jogar videogame. Uma ansiedade gostosa, Nossa, né, é muito bom, cara, muito bom. E aí não sei se eu tava falando também a respeito das versões do Saturn. Eu tenho 10 Sega Saturns, né, com versões variadas. E o interessante é que a primeira versão do Saturno, ela são botões ovais, né? Uhum. E ele tem um black piano em cima, assim, onde vão os botões, né? E tem o botão de power, e ele tem um LEDzinho verde, e no outro lado é um LED vermelho. Uhum. E quando o leitor, né, tá lendo o CD, aquele LED vermelho, ele pisca como se fosse a leitura do HD do computador, né? Tem o LEDzinho mostrando que tá tendo acesso. E o Sega Saturno, o outro modelo, um pouco mais novo, são botões redondos, né? E ele tem somente o power, né? A luzinha verde de power. Mas, no geral, as placas em si são praticamente quase que as mesmas. Muda pouca coisa. A placa do Saturno de botões ovais, ela tem, onde encaixa os controles, é uma plaquinha separada. Então, você, né, não sei se alguém aqui já da live teve essa curiosidade de abrir um Sega Saturn para ver. Eu já vou perguntar isso para você, mas pode falar. Ele tem essa plaquinha separada, né, da placa-mãe. E já o de botões redondos, a maioria deles, a placa onde é encaixado o controle é onboard, então é direto na placa-mãe, entendeu? Então se der uma nhaca ali. Se der uma nhaca nos controles, aí tem que fazer um outro tipo de reparo. Agora, o Saturno com os botões ovais, se der algum problema na placa-mãe, você consegue, na placa de controle, você consegue trocar. Mas tem uma coisa que no Saturno às vezes pode acontecer, você vai precisar achar o mesmo modelo. E tem muitos modelos de Sega Saturno. Tem um modelo, né? São revisões. São revisões, faziam, exatamente. É que nem como se fosse hoje em dia os games, né? Os videogames atuais, que nem o Xbox 360, que teve várias versões, né? Placa Falcon placa Jasper, Zephyr e não sei o que lá, né? Então, aí, esses Saturns, eles trabalham dessa forma. Com esses modelos. E tem um modelo esses de botões ovais, os botões redondos, e depois aqui no Brasil saiu a versão Tectoy, né? Então a Tectoy, ela precisou fazer a transcodificação para as TVs aqui do país, que é em PAL-N, se eu não tô enganado. E os japoneses é em NTSC, que tem uma qualidade melhor de imagem. Então se você pegar um Sega Saturn Tectoy e um Sega Saturn japonês, sem ser transcodificado, ou até mesmo europeu, americano,
ele tem uma imagem mais limpa. Ele é mais claro, assim, as letras não são Nítido. avermelhadas. No Sega Saturn Tectoy, por causa da transcodificação, as letrinhas são mais vermelhadas, é um pouco mais embaçada a Entendi. imagem. Então, vale a pena. E dá pra fazer a mudança dessa transcodificação. É bem simples. É bem simples, né, pra quem, lógico, entende um pouco de Então, vou aproveitar o gancho. coisa de informática, Vou aproveitar assim. o gancho para você continuar falando exatamente o Sim. que você está falando. Você se especializou em Sega Saturno, não é? É. Você abre, você mexe, Isso. você faz reparo. Eu sou um cara que fuça, né? Eu não sou um É seu, eu mexo lá. Normalmente, os meus colegas mesmo pedem, né, de Sega Saturn, até mesmo de Xbox clássico, né? Pra fazer desbloqueio, essas coisas eu sei fazer. Então, pra fazer uma limpeza, regular um leitor, eu sei, trocar capacitores, essas coisas eu sei fazer tranquilamente. Mas assim, se tiver que eu trocar um CI, né, que é o componente eletrônico lá, eu não tenho as ferramentas. Mas se eu Entendi. aventurar, eu vou conseguir Você trocar, desenrola. porque eu já fiz isso em outras coisas, né? Mas eu não tenho as ferramentas, eu não tenho o soprador, não tenho nada dessas coisas. Então, tudo que for fazer, por exemplo, a troca de um resistor lá, um capacitor, aí sim. O CI seria alguma O CI é memória, isso, exatamente. chip, né, da placa. Então, isso tem vários perninhas, né? São as perninhas do chip. E tem que ter um controle ali, um soprador certinho para você Pra não conseguir. queimar circuito Exatamente, também, para não estragar a placa, né? E eu não tenho essas ferramentas. Então eu faço essas trocas mais básicas, né? Um leitor mesmo, o capacitor. Então isso aí eu tenho lá a solda, né? Isso aí é fácil. Fácil, lógico, para quem tem uma manhazinha também, porque você não vai lá chegar a trocar um capacitor assim, você barrar um pouquinho, você romper uma trilha de Já qualquer era. placa, já era. Para você refazer a trilha, se você não souber, estragou a placa, né? Mas é interessante isso. Então eu faço limpeza. Todos os meus videogames, todos, eu tenho na coleção hoje em dia, eu acho que tá uns 80 videogames Ó, lá. 80 vi- videogames. Foi Olha aumentando. que top. Isso acontecia com o Mega Drive. Ou Sim, Retro. sim, um dos videogames também Do que Transcoder, eu acho que ele tá falando, né? um das coisas que também, videogame que sempre tá dando problema, era o portátil da Sega. Como é que era o nome Game mesmo? Gear. Game Gear. Ele é louco pra dar problema nos capacitores. Então, às vezes você tá jogando assim, puf, para do nada. Não é que queimou a placa, mas são os capacitores que com o tempo eles vão estragando, né? Muitos anos. Então, Estufa, né? estufa, vaza, né? Então, ele perde os seus componentes, né? Então, ele tem que ser trocado mesmo. E quando você está fazendo, por exemplo, a troca de uma limpeza, né? Então, de videogame, todos os videogames que eu tenho, que eu ganhei, eu comprei, troquei, a maioria, depois de alguns anos, eu abro, faço a medição dos seus componentes e o que tiver com algum probleminha lá, eu vou e troco. Um dos meus videogames que eu tenho lá do Xbox, que eu também sou grande fã de Xbox clássico, né? Eu tenho lá algumas versões. Tem o Cristal, tem o Halo Edition, o azul, o Halo Edition verde, né? Translúcido? O translúcido. E tem o pretinho básico lá. O meu azul, quando eu comprei, na caixa, bonitão assim. Só que eu tava jogando, eu vi que a imagem tava estranha, né? E ele era lacrado. Falei, caramba, tá estranho esse videogame, cara. Não é pra ficar assim. Aí eu falei, putz, Você pegou lacrado ainda? Lacrado, né? Falei, vou ter que abrir. Vou ter que abrir pra ver o que tá acontecendo. Isso é problema de algum capacitor que deve estar estufado. Abri o videogame, não deu outra. Tinha 3 capacitores estufados. E quando o capacitor estufa, ele vaza. Do Xbox, ele tem mania de vazar. E se vaza, e se não limpa, esse é um líquido e vai corroendo a placa. E tem um capacitor no Xbox clássico que é muito chato, que é o capacitor de relógio. Ele é o que grava. É uma bateriazinha. Ele parece um capacitorzinho, mas ele na verdade é uma bateriazinha. É como se fosse uma bateria de lítio do PC, Entendi. né? Só que ele é como se fosse um capacitor. E aí, se você não. Esse capacitor tem mania de estufar, de ir estourar e vaza. E isso aí, se pegar na placa e não limpar, vai corroer e estraga o videogame. Então, a maioria dos meus videogames lá, todos assim, Você que cuida. Eu que cuido. Você que eu cuida que dos cuido. bichinhos. Quando quebra, assim, preciso fazer uma manutenção, eu que me viro lá. Aí tudo isso, toda essa sua trajetória, quando você pegou o Sega Saturno e tal, em paralelo com a música. Sim. Tudo. Você tinha a sua rotina, assim,
como que era a sua rotina? Sua mãe Uhum. dava uma puxadinha de vez em quando Sim, ali? sim, Conta aí pra sim. gente. Quando, né, eu comecei a me especializar na música, eu tinha entrado no projeto Guri, né? Devo muito a esse Quantos projeto. anos você tinha? Eu comecei na música a tocar mesmo já meio velho já, assim, né? Pra músico, pra ser Assim, profissional. que você falou, ó, eu tô bom agora. Agora eu tenho, né? Então, mas eu comecei na música, estudar mesmo, eu tinha acho que 14 anos, cara. Uhum. 14 anos, 13, 14 anos. Eu entrei no projeto Guri, fiz uns 3 anos de Guri, e o Guri na época era dentro da escola Fego Camargo, né? Aqui em Taubaté. Teve uma época que foi no Lopes Chaves, onde Foi era? no Lopes Chaves também. Então aí eu já saí do Guri, desculpa, e aí eu peguei e entrei na Fego. E na Fego, na época, até quem que tinha perguntado mesmo do Denis ali? O Beto. Beto, né? É. Então, na Ele época. falou que é amigo De do Denis de infância, né? infância De e ele infância. já tocava violino. Isso, o Denis começou bem novo tocando violino, acho que com 6, 7 anos de idade. E aí, então, eu vi um maluco lá tocando violino, né? Porque o Denis sempre foi um cara virtuosístico de tocar violino. Tocando lá, arrepiando o violino, eu falei, caramba, esse cara toca pra caramba, eu quero fazer aula, né? Só que na época, como eu fazia viola, quem tava dando aula de viola na Fego, assim, era a professora Yara Miranda. E devo muito a essa professora também. Hoje em dia ela também dá aula na Fego, continua dando aula na Fego. E ela foi uma mãezona, assim, pra mim. Uma mãezona mesmo. Porque teve momentos que eu queria desistir, né? Falei, professora, eu não tô conseguindo tocar, quero desistir e tal. Ela falou, não desista não. E uma outra pessoa também que eu devo muito é o Marquinho, era o Marcos, que foi o meu primeiro professor de violino mesmo na época, de viola, né? E eu lembro até hoje, que quando eu tava estudando, tava tocando uma música no Projeto Guri lá, ele era aluno do Guri, professor do Guri, né? E eu não conseguia tocar a música. Eu falei, professor, eu não quero mais tocar esse negócio, não. Eu tô indo embora. Aí chega. Daí ele falou, não acredito. Vai deixar se vencer pelo instrumento? Vai deixar que o instrumento vença, né? Você que tem que vencer ele. Daí esse negócio ficou na minha cabeça, né, cara? Aí o objeto tá me vencendo. Pô, o objeto tá me vencendo. Eu que tenho que ganhar dele, né? E aí o que aconteceu? Eu saí assim da sala com a viola, né? Saí com a violinha assim. Fui pra um canto lá, cara, e fiquei. Fiquei um tempão estudando, até conseguir tocar. Daí eu voltei de novo depois pra sala, professor, agora eu tô conseguindo tocar. Daí mostra aí. Toquei certinho, falou, viu? Era só ter estudado, tal. Só que na época, né, o projeto, ele não tinha condições de emprestar um instrumento, né? Então, depois de um tempo que o projeto Guri, aqui no caso em Taubaté, deixou os alunos levarem instrumentos. Então, o aluno que ele chegava na turma C, que é a turma mais avançada, então ele tinha direito a levar o instrumento para casa para estudar. E na época não tinha muito disso. Então, só tinha os instrumentos para fazer o ensaio lá mesmo, na escola. Então, se quisesse um instrumento, você que tinha que comprar. Então, na sua casa, você não tinha como não tinha como treinar. Então, depois, meu pai vendo, né, pô, ele tá se dedicando mesmo, então vamos lá comprar um instrumento. Aí foi eu e meu pai lá em São Paulo, na loja, acho que é Escavon, uma loja de instrumentos que tem lá em São Paulo, isso faz tempo. E aí ele comprou pra mim a violinha, tal. Era uma viola simples, né, viola de estudante, mas foi... A pergunta, você tem ainda? Não tem. Aquela viola já não tem videogame mais. O videogame eu guardei a viola, isso aí eu comprei outra. Né? E aí depois, então, a gente foi lá, compramos a viola e eu me dediquei. Me dediquei muito. Uma coisa legal, assim, é porque os estudos, cara, você precisa realmente de sacrifícios, né? Você precisa de qualquer coisa. Isso tanto na música como qualquer outra área. Deixei muito de ir em shopping, de namorar, né? De curtir com os colegas. Sim. Então, meu colega às vezes ia lá em casa, Nil, vamos dar uma volta. Eu falei, cara, eu não vou poder, eu tô estudando. Ficava horas. A minha mãe ficava às vezes até irritada, porque eu tava aprendendo a tocar. Então, aprendi a fazer uma escala lá, eu ficava umas 2, 3 horas fazendo as mesmas notas, cara, até ficar perfeito. Ficava lá, tocando, até sair do jeito que eu queria. Isso aí foi, né, estudando, depois com o tempo eu fui recolhendo os frutos. Como que aconteceu, né? Tava eu lá na Fego, estudando, meu professor vendo, eu estudando, né? Aí tinha o Marquinho, que foi meu primeiro professor, e tinha o Levi. O Levi, que era o professor também do Guri, ele era o maestro. Eu acho que eu conheço esse. Márcio Levi. Eu acho que eu conheço ele. Ele era o maestro do Guri. E ele era um dos coordenadores na época.
E ele vendo a minha dedicação, e eu sempre, né, me dedicando, tocando pra caramba, estudando. Aí ele chamou, Ronilson, você não quer dar aula no Projeto Guri? Eu falei, Aí isso foi quando? Você tinha quantos anos? eu tava com 17 anos. 17? 17 anos. 17, ia fazer 18. Daí eu falei pra ele, nossa, professor, mas eu não sei dar aula. Eu tô estudando aqui. Ele falou, não, a gente vai fazer uma capacitação, tudo, vou te preparar pra você dar aula. Você aceita dar aula? Eu falei, claro. Foi meu primeiro trabalho. Olha que da hora. Meu primeiro trabalho mesmo. E na época não era registrado. Então a gente tinha que pagar o ISS, né? Que era o Imposto sobre Serviço. Então a gente pagava lá uma taxinha, era simbólica, 6, 10 reais, uma coisa assim. Pegava o comprovante, mandava e recebia o pagamento. Era um pagamento também na época que não era tão alto, né? Que estava começando ali na região, no Projeto Guri. E o primeiro Projeto Guri que eu fui trabalhar foi lá em São Luís do Paraitinga. Então foi o primeiro polo que eu comecei a trabalhar. E lá foi uma experiência incrível, incrível mesmo, assim. Eu aprendi muito dando aula, né? Do que às vezes fazendo aula. Então eu aprendi muito. Eu falei, caramba, foi engraçado, porque como eu era novo, 17 para 18 anos, né? Tinha gente da minha idade. Cara. Moleque, né? Moleque. E aí tinha gente da minha idade na sala, né? E eu falei, cara, o que que eu vou falar pra eles? O que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que eu ficava quietão assim, né? Tinha um lugar assim que era uma estante, tava lá, e eu falando, então, pessoal, é o seguinte, a aula é isso, tal, né? Eles ficavam também meio, caramba, o professor é muito sério, né? E eu começando, né, a dar aula. Mas depois a gente vai se soltando, vai conhecendo os alunos, né? E foi muito legal, foi muito gratificante que muita coisa aconteceu. Eu dei aula lá no Projeto Guri em São Luís durante 7 anos. Caramba, fiquei 7 anos tempo, lá, cara. muito tempo. E durante esse tempo eu dei aula também em Caçapava, em São José dos Campos, em Ubatuba. Eu ia para Ubatuba 2 vezes por semana. Então eu dava aula lá em Ubatumirim, que é um lugar longe pra caramba, indo lá pra Paraty, naquela região, indo pra lá. E depois, o Guri, ele fez uma transformação. Ele falou, não, o pessoal tá trabalhando, o projeto é grande, o Projeto Guri é um dos maiores projetos sociais da América Latina de música. E aí, não, vamos registrar os professores. Beleza. Aí todo mundo passou por uma banca examinadora. Aí a banca examinadora é assim, tá lá os professores, né, o pessoal contratado, e você vai e toca. Então você faz uma entrevista. É a mesma coisa que fazer uma entrevista de trabalho, só que você faz uma entrevista musical e técnica tocando, pra ver se você realmente toca, né? E nisso aí, a Maria Vishnia, que era a professora que estava na banca, que ela é de São Paulo, uma violinista fantástica também, e ela me ouviu tocando, e na época eu era aluno do professor Jorge Kissely, que era marido da professora Yara, né? Que foi um cara excepcional também na minha vida. Eu devo muito a ele, infelizmente ele já foi embora, porque ele já era velhinho, até na época que eu fazia aula com ele. E hora que eu fiquei sabendo, os dois são, né? Eu fiquei sabendo depois que eles eram amigos, eles tocaram juntos até na época. Eu toquei lá, fiz bonito, toquei legal. E aí ela perguntou, com que você faz aula? Daí ela falou, eu falei, né, com o professor Jorge Kissely. Você faz aula com o Jorge? Eu falei, faço. Eu falei, deu pra sacar na hora o tipo de som que você tá tirando, o tipo de arcada, né? Quando a gente toca, tem o esquema de arcada. Como é esse tipo de arcada aqui foi o Jorge que passou. A pegada? É, mais ou menos isso, né? Falei, exatamente, professor. Eu faço aula com ele. Falei, deu pra sacar que é o estilo que ele passa mesmo pros alunos. Fiz a entrevista, daí, na época, a gente podia escolher. Eu dava aula em 2 polos, que era Caçapava e São Luís do Paraitinga. Aí ela perguntou, em quais polos você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar... Eu pensei comigo, né? Eu quero trabalhar nos polos mais próximos de casa, que são os melhores. Daí eu falei, eu quero Taubaté e São José dos Campos. Tá bom. Você pode vir trabalhar nesses 2 polos. E ficou, cara. Então, aí, depois disso, né? Foi acontecendo muitas coisas, assim... Só que a gente vai dando aula, a gente vai cansando também, né? Putz, eu quero outras coisas, quero... Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu quero só tocar. Vou entrar numa orquestra. Aí eu fiquei sabendo que ia ter uma banca, né, uma prova para a Orquestra Sinfônica lá de Barra Mansa, que é no Rio de Janeiro, né? É uma das primeiras cidades, assim, já indo pro Rio. Aí, fiz a prova, passei.
Fiquei lá em Barra Mansa 6 anos. Caramba. 6 anos. E aí, nesse período de trabalho, eu ia pra Barra Mansa, só que o pessoal do Guri não queria me mandar embora, assim. Eles queriam que eu continuasse no projeto. Aí eles me mandaram para um polo em Queluz, que é próximo, assim, de Barra Mansa e Queluz, dá 1 horinha de viagem. Falei, beleza, dá pra ir e voltar. Era 2 vezes por semana. Fiquei indo e voltando durante 1 ano e pouquinho e tal. Mas daí depois o Guri teve algumas outras transformações e eles começaram a cortar alguns polos que tinha... isso que eu ia perguntar pra você. Que Eu tinha lembro disso, poucos, que você postou também. poucos alunos, assim, e tal. Então eles, puxa, a gente vai cortar o curso de cordas. Eu falei, tudo bem, sem problema nenhum. E eles cortaram, né? E eu continuei só em Barra Mansa, trabalhando lá. Passou esses 6 anos. Aí o que aconteceu? Putz, tô cansado, cara, de tocar em orquestra. Eu quero voltar a trabalhar um pouco mais perto de casa. Por que que eu pensei assim? Porque eu dava aula, né? Eu trabalhava, também dava aula lá em Barra Mansa. A gente tinha que dar aula nas escolas. E o esquema musical lá em Barra Mansa é muito legal, assim. Todas as escolas têm música. Tanto erudita, né? Como faz músicas falta isso, hein, cara? Faz. Aqui em Taubaté tá começando, né? A gente tá fazendo um movimento musical aqui também. E aí eu voltei pra Taubaté. Só que eu ficava indo e voltando um tempo, que outros colegas daqui também passaram lá e a gente ficou indo e voltando. Só que tava cansando muito. E eu tenho uma empresa de casamentos, então tava de eventos, né? Então eu tava deixando de fazer alguns trabalhos por causa dessa correria. Eu falei, quer saber? Eu vou me dedicar só mais pra cá, eu quero voltar pra Taubaté. Nisso aí, foi muita coincidência. Um colega meu, que era o Thiago, né? O Thiago, ele hoje é professor do Instituto Suzuki em São José dos Campos. Ele tem a formação Suzuki em São José dos Campos. Suzuki não é moto, não, é nem carro. É a formação musical, tem Inish Suzuki, era o nome do cara lá. Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu não sei muito bem o primeiro nome. Mas é um estilo de escola para música, né? Para ensinar um estilo coletivo musical. Então, que nem um projeto Guri mesmo, só que tem uma visão um pouco mais elaborada para dar aula em coletivo, né? E nisso aí, ele, né, na época ele trabalhava no projeto Guri também, ele era o supervisor do projeto Guri, ele me ligou, ô Nil, fiquei sabendo que você tá querendo voltar para Taubaté, você não quer voltar a dar aula no projeto Guri? Falei, cara, era o que eu precisava para voltar para Taubaté. Aí voltei pra Taubaté, trabalhei... Pode, né, cara, foi muita coincidência. Eu fiquei trabalhando no Projeto Guri, se eu for contar tudo, foram 12 anos. 12 para 13 anos que eu dei aula. Então por isso que eu falo, eu devo muito a esse projeto. Tudo que eu conquistei, meu carro, meu apartamento, tudo, minhas coisas, até meus games. Então foi tudo ao Projeto Guri, assim, né, porque eu devo muito ao projeto. E nisso aí foi rolando, muitas coisas aconteceram e voltei e fiz um concurso público, né, aqui em Taubaté, para professor de música mesmo, né, que era instrutor de artes, e passei. Passou eu e alguns colegas, nós fizemos o concurso, só que nisso aí eu passei e não fui chamado, na época. Isso aí daí esse concurso público seria para Fego, é isso? Seria para a pasta da cultura, Entendi. Porque a Fego é da pasta da educação. Entendi. Né, são pastas diferentes e nisso aí a gente, né, não podia dar aula na Fego referente a isso, se eu fosse contratado. Só que eu fiz a prova em 2015, mais ou menos, 2014, 2015. Passei, só que a gente não era chamado. Eu falei, caramba, vai caducar o concurso e a gente não vai ser chamado, né? Aí o que aconteceu? Uma amiga, tá em live ainda? Tá. Uma amiga, ela pegou e também passou e falou, Nil, eu entrei com ação. E eu ganhei. Faz também. Eu falei, beleza. Aí eu entrei com ação, ganhei. Todo mundo dos meus colegas entraram, ganharam, e aí todo mundo tá trabalhando no mesmo lugar hoje em dia, né? Só que essa primeira colega, ela tá na pasta da educação, e os outros colegas estão na pasta da cultura. Então a gente tá trabalhando agora no Centro Cultural, que é o antigo, um casarão antigo, perto ali do Posto Pão de Queijo. Esqueci o nome. Sei. Na Praça... Coronel Otávio. Cara, eu sei onde você sabe onde é ali, né? Eu esqueci o nome do lugar, cara. Eu trabalho lá, não tô lembrando. Cheguei no Posto Pão de Queijo outro dia e os caras falavam, bom dia, Posto Pão de Queijo. Eu falei, não, obrigado. O cara tava chorou de dar risada, cara. Não quero pão de queijo. Você falou, não, obrigado? Eu falei, o cara falou, só queria pão de queijo. Eu falei, não, obrigado. É o nome do poço, seu idiota. É ali a praça é Coronel Vitoriano, número 1.
Então aí a gente tá trabalhando ali, cara. Então a gente tá com um movimento musical bem forte aqui agora na cidade, né? Devo muito até ao secretário de Cultura, que é o Dimas. Ele tem ajudado muito a gente lá e também ao diretor, que é o César Pimenta, que também é um grande amigo meu. E ele é o maestro hoje em dia da Orquestra Sinfônica Osita, né? Que é a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté. Cara, isso é muito importante, Então, a né, história cara? corre muito, muito, muito. E tudo isso que aconteceu, cara, que foi uma coisa profissional, tem muito a ver também com a minha vida pessoal relacionada a jogos, aos games. Porque tem muita coisa que aconteceu e colegas que eu conheci também que gostam de games, que eu né, fiz amizades Uhum. e tudo voltado com música e jogos. E hoje em dia a gente tem o nosso quarteto de cordas que montamos lá Ah, no, eu vi que você... no Centro Cultural. Tá com nome já? Ainda não, Ainda ainda tá sem nome. E hoje foi um dos primeiros ensaios, né, que a gente fez, e a gente fez temas de games. Nós fizemos Sonic, fizemos Game of Thrones, fizemos Final Fantasy e o Pegasus Fantasy do Cavaleiros do Zodíaco. Ó, Cara, e ficou muito legal. Ficou bem da hora. bacana. Eu vi Falei que pra você caramba, postou hein? lá. Não, mas você tá aqui pra Falei isso, pra cara. caramba, Até hein? parece mesmo. Você tá aqui pra isso, pra contar sua trajetória aí, cara. Vamos, você quer fazer um Vamos, barulho aí já? vamos Lá, sim. vamos mostrar um pouquinho, já Então, que você já aqui, puxou o né, gancho do... esse instrumento, como eu falei, ela é a viola, né? A viola erudita, não é a viola caipira. Ela tem 4 cordas, né? E a corda mais grave dela é o dó, depois é o sol, o ré e a lá. No violino, pode falar, você vai falar? Eu quero... Quem tiver aí no chat, tô vendo que tem gente no chat, me faz um favor. O Nil, ele vai mostrar aqui o violino, eu preciso confirmar se o som tá bacana pra vocês. Tá bom? Confirma pra mim, por favor. Pode continuar, Né? Nil. Como eu estava falando, então o violino, esse aqui, né, a viola. Aí o violino, ele é das cordas friccionadas, Eu falei né? violino? Desculpa. Falou, não, mas não tem problema, não tem problema. Das cordas friccionadas, né? O que é friccionadas? Porque ela tem o arco, né? Para você fazer a fricção na corda e sair o som. O violino ele tem um som mais agudo, ele começa na corda sol, ré, lá e tem uma cordinha mais fina que é o mi, né? E depois da família das cordas também tem o violoncelo, que tem as mesmas cordas da viola, só que ela soa uma oitava abaixo. Entendi. É mais grave do que a viola. E depois tem o contrabaixo, né? Que o contrabaixo acústico é um instrumento bem grande e tal. E o contrabaixo acústico tem as mesmas cordas do violino, só que é invertido. No violino, o mi é o mais agudo. E no contrabaixo, o mi é o mais grave. Mi, lá, ré, sol. E no violino é sol, ré, lá, mi. Né? Aí é o mi, Isso, outro oitavo. só que é bem mais grave, né? Entendi. Que das cordas é o instrumento mais grave. Então, esses instrumentos, eles usam a corda, o arco, né? Para fazer o som. E o arco, ele é feito normalmente um arco mais profissional, ele é feito com uma madeira mais nobre, né? E tem aqui, deixa eu até tirar para vocês verem. Meu, que da hora Um isso, monte cara. de gente não conhece essas coisas, né? Por exemplo, aqui é um pininho, que é onde eu giro para apertar a crina, né? E isso aqui é crina mesmo de cavalo. Então, ó, Caramba. isso aqui é a crina do cavalo, né? Logicamente que é tratado, Aham. lavado, Que e aí da hora. tem uma quantidade certa de fios, eu não lembro quantos são, tá? E Não precisa ser tão técnica, eu não lembro, mas tem uma quantidade Aham, certa. legal. Isso aqui que eu tô segurando é o talão, que é essa madeirinha preta aqui, né? Que é onde é grudado a crina, e aqui em cima também a crina é colocada nessa parte da ponta do arco. E aqui, o meu arco, ele é de pau-brasil, né? Esse arco aqui, ele é feito de pau-brasil. Ele tem esse pininho que eu falei Faz aqui, tempo né? que você tem? Já faz anos já que eu tenho esse arco. E aí, ele é oitavado, né? É que não dá pra ver, eu acho, pela câmera. Mas ele tem 8 lados. Ele tem, se você pegar, você vai ver que ele tem octagonal. Ah, entendi. Né? Ele não é liso, ele Entendi, tem 8 entendi. ladinhos, por isso que ele é oitavado. Tem o Legal, sextavado, cara. oitavado. Caramba. E Isso é o que? É de acordo com o gosto do músico, no caso? É uma coisa não, mais isso aqui pessoal? é mais na questão do luthier, né? Quem faz os instrumentos são os luthiers. Então é estético. É mais uma coisa estética mesmo. Ah, tá, Ele entendi. poderia ser liso. E esse arco, né? Ele é feito. Quem fez ele é o John Brasil. O cara que fez esse arco, ele acho que já morreu até. E na época, quando eu comprei,
de um outro colega, eu comprei dele, só que aí o cara morreu, só que daí esse arco subiu o valor. Daí ele quis comprar o arco de novo. Daí eu falei, não, não vendo não. Ah, já Esse arco era. aqui agora é meu. O que mais tem de interessante? Ele tem um outro corinho aqui embaixo, né? Que é um couro mesmo. E esse aqui o pessoal chama de olho de gato, tem outros nomes também, ou círculo, não sei se dá pra ver aí, tem tipo um olhinho aqui. E aqui embaixo Aham. também tem um outro enfeite só, né? Um enfeitezinho aqui. Aí E o arco tem. essa crina de cavalo, como que faz pra repor? Você acha, assim, Sim, você pesquisa, você acha que aí é tem. comercializado Aí de tem maneira fácil? aí tem os luthiers, né? Que eles têm as pessoas especializadas em manutenção desses instrumentos mais Uhum. clássicos. Aqui em Taubaté tem um colega que ele tá trabalhando nessa parte de reforma, que é o Gabriel. E ele tá trabalhando com isso. Ele faz a manutenção. Então ele compra a crina. A crina é barato para comprar. Coisa Uhum. de 50 contos, você compra as crinas. Só que o problema é colocar. Então você tem que ter a ferramenta certa Entendi. para abrir, né? Aqui não é uma cola comum, é uma cola animal, né? É o tipo de cola feita cola animal mesmo. É tipo o tutano, assim, sabe? Que é uma cola específica. E aí, para colar. Tanto que o instrumento também, ele é feito, né, de uma madeira mais nobre, né? O meu, no caso, né? Ele é feito de uma madeira mais nobre para ter um som Bonito, né? melhor. E é um instrumento feito de luthier. Você compra os instrumentos chineses, mas a Uhum. qualidade do instrumento não é a mesma coisa. E a viola, essa aqui, ela é por tamanhos. Então, esse é personalizado? Pode-se dizer que É? sim, pode-se dizer sim, porque o luthier, cada luthier tem a sua característica de construção, né? Entendi. Tem, por exemplo, os instrumentos bem mais antigos, assim, que é o Stradivarius, né? Não tem um design padrão, assim, então, digamos. Eles têm, a viola, ela tem, esse formato é a viola d'amore. E tem uma viola, outro tipo, que é a viola Izuka. Ela não tem essa voltinha aqui, ela parece Entendi. uma pera. Ela parece uma pera mesmo. Você Uhum. pegar uma pera assim, você vai ver que aqui é mais fina, né? E aqui embaixo é mais Uhum. gordinha. Essa viola é chamada de viola d'amore. E as violas têm. A história é longa, cara. Se eu ficar contando Pode aqui a contar. parte de história da Pode. música, é bastante coisa. As violas antigamente eram as violas da gamba. O que é gamba? Gamba significa pernas. Então as violas eram tocadas como se fosse um violoncelo. Só que ela tinha várias cordas e embaixo dessas cordas tinham outras cordas que quando você tocava, ela dava a ressonância. Então era dessas violas que foram surgindo as outras, né? Que Uhum. no caso tem a viola, tem até acho que o arpeggione que é parecido também com esses Hum. instrumentos aqui. E aí depois foi modernizando os instrumentos barrocos, né? Barrocos bem mais antigos não tinha essa madeira aqui que é chamada de queixeira. Então não Pra tinha você queixeira, apoiar. não tinha queixeira, não usava isso aqui que é chamado de espalheira, que é um acessório para segurar, né? Que ajuda. Uhum. E também era menor o espelho, né? Que é essa madeira preta aqui na frente. Então isso aqui era mais ou menos por aqui. E as cordas eram feitas de tripa animal. Então era tripa de Caramba. carneiro, tripa de boi, né? Então era lavado, preparado, né? E aí cada corda tinha a Trampo, sua. hein? Nossa, trampo pra caramba. Precisão, né? Cada corda tinha a sua Medida. medida para sair o som, né? Pô. E hoje em dia existe grupos de instrumentos barrocos, né? Que só se toca com instrumento barroco, que usa os instrumentos de época. E até o arco, esse arco que eu tenho, ele ainda é um arco mais moderno, porque antigamente era parecido com um arco e flecha mesmo, ele era mais curvado. Então, A gente já via até em desenho animado, né? Que tinha sim, uns sim, que assim. era um pouco mais curvadinho, né? Então, para chegar nesses instrumentos aqui, eles foram passando por algumas mudanças, né? Algumas Uhum. modificações. Ah, que nem aqui, a viola, ela tem a queixeira, tem o estandarte, tem aqui essa parte dos microafinadores, tem o cavalete, né, que é essa madeirinha mais clara, o espelho, e aqui em cima são as cravelhas, aqui é a voluta. Os instrumentos mais antigos, é interessante que as volutas, ela tinham outros desenhos, desenho de Uhum. dragão, de Ó. leão, tem umas violas, ou até violinos mesmo, bem legais, que tem uns enfeites aqui atrás no tampo traseiro, aqui, Da bem, bem hora. bacana, bem da hora. Então esse instrumento aqui, para quem não conhece, né, olhando na orquestra,
parece um violino. Né? É um Na minha ignorância, era um violino. É um violino. Mas aí, a viola, ela foi passar a ser um instrumento também de solista não faz muito tempo. Porque a viola sempre, por exemplo, era o ralé que tocava. Ah, põe a viola lá, deixa o cara tocando a viola lá, entendeu? Então, mas depois ela foi mudando, foi conseguindo incorporar outros músicas mais elaboradas para viola mesmo. Tem muita música brasileira, compositores brasileiros que fez para viola. Que eu estava falando para você do professor Jorge Kisselich, né, que foi meu professor. Tem um outro compositor que é o Edino Krieger. Edino Krieger, ele é um grande compositor musical e hoje em dia ele ainda é vivo. E ele fez na época uma música chamada Brasiliana. E essa música foi em homenagem ao meu professor. Ah, é? É. Cara, e a música é muito linda, muito bonita mesmo. Eu não vou saber tocar ela agora de cor, porque faz um tempo que eu não toco. Mas depois me manda. Manda o áudio pra você ouvir, né? Pode postar um link pra galera escutar, né? Show de bola. E aí a viola passou a ser um instrumento solístico, né? Mas para ela chegar no que ela é hoje, teve muita coisa para acontecer, porque sempre foi mais o violino, né? Porque o violino ele sempre foi um instrumento mais agudo, que aparecia mais popular, digamos. Popular, assim. Então, tanto que hoje em dia, quando as pessoas vão procurar o instrumento de corda, eles não conhecem muito a viola, eles sempre vão ou no violino... Você fala viola, já pensa que é uma viola erudita, é uma viola caipira, né? É verdade. Ou eles vão sempre mais no violino ou no violoncelo. Mas a viola mesmo fica meio que de lado. Tanto que no meu projeto, né, que é lá no Centro Cultural, eu tenho só 3 alunos de viola e os outros 18 são violinos, né? Mas assim, pra você com a sua técnica... A habilidade que você tem hoje, você toca um violino. Toco violino. Tranquilo. Tanto que, né, pra pegar a hora de tocar... A campo harmônico, escala... Sim, é a mesma. É o mesmo esquema. A única coisa que muda a oitava? Não. O que vai mudar um pouco é a técnica do instrumento. No violino, é um pouquinho mais fechado, né? Porque ele é um pouco menor. Acho que não sei se dá para o pessoal ver. Pra cá, assim. A minha mão. Pra cá. Então, aqui é um pouquinho mais fechado no violino. Já na viola, já é um pouco mais aberto. Né? E aí no violoncelo a técnica já é outra, né? Então é diferente de um instrumento para outro. O violoncelo é que o cara fica sentado. Isso, toca sentado. Então a escala do violoncelo para fazer as notas é um pouquinho diferente em relação à viola e o violino. Mas quem toca violino toca viola também. Mas a minha professora e meus professores sempre falavam, quem toca bem viola, toca bem violino. Agora, quem toca bem violino, às vezes não toca bem viola. Não desenrola. Porque é um pouquinho diferente. Né? Então, por exemplo, tirar um som. Esse tipo de som, para sair no instrumento, se você for tentar tirar esse som, você não vai conseguir. E eu posso dar o meu Sega Saturno lá para você, se você conseguir. Quer tentar? Valendo no Sega Saturno, vou tentar. Você tem que tirar esse tipo de som, ó. Não vai. Quer tentar? Só não pega no corpo do instrumento. Pode pegar. Posso segurar? Pode. Como é que é a pegada? Isso, põe no queixo aí, no ombro esquerdo. Não precisa apertar nada. Não, só toca uma corda solta aí. Tenta tirar um som bonito. Nossa! Só pela pegada do arco, você já vai saber, né? Já dá pra ver se o cara vai tocar bem ou não. Olha o jeito que ele tá segurando o arco. Tudo errado, né? Lógico, ele nunca conheceu. Sacanagem isso aí, meu. Mas se você estudar, por exemplo, meia hora, assim, 40 minutos com a pegada certa, você já consegue tirar um som. Tá vendo? O som falha, pula o arco, né? O arco tá indo lá pra frente, coisa que não pode acontecer. Não tem precisão nenhuma. Não é fácil não. Né? É difícil pra tirar o instrumento. Então, esse tipo de instrumento, viola, violino, violoncelo, contrabaixo, são instrumentos que o músico ele tem que produzir o som, né? Ele tem que produzir o som. Não é que nem, por exemplo, um piano digital ou um piano mesmo, que a tecla, você bateu ali, já vai sair o som. Não que esses instrumentos sejam fáceis, mais fáceis. Mas já tá ali projetado, né? Que nem um violão. Você pega ali, você tocou dentro da casa, se a corda tá afinada, o som vai estar afinado. Isso né? Isso é uma das coisas que, mesmo na minha ignorância, eu sempre falei, cara.
Cara, se você não tem uma referência do traste, né? Que é o que separa ali as casas, as notas e tal. Meu, o nível já fica absurdo, cara. Tem que ter muita precisão pra tocar tem que ter isso uma aí. precisão grande que a gente vai, com o tempo de estudo, a gente ganha a memória muscular, né? Então, de tanto você tocar, você sabe onde que é a nota. Que nem esses instrumentos não tem o traste, que nem você falou, né? Que nem o violão, a guitarra, né? Por que que acontece? Os nossos instrumentos, esses aqui, são instrumentos não temperados. Chama-se instrumento não temperado. E esses instrumentos, guitarra, violão, contrabaixo, o elétrico, né? Eles são instrumentos temperados. Por quê? Eles são instrumentos já matematicamente ali construídos. Dentro daquela casa, você vai tocar a nota e vai ser aquela nota. Agora, nesse instrumento aqui, se você mexe um pouquinho a Uma nota... curiosidade antes de você tocar. Se você pegar uma guitarra e começar a fritar, qualquer um que vê você vai falar, caramba, o cara toca pra caralho, é ou não é? Ah, mas eu não sei tocar guitarra. Eu sei, mas se você pegar a guitarra e ficar fritando ali uma escala De brincando, repente, passa batido. Passa, mas precisa estudar, né, também. Porque eu já tentei tocar guitarra e eu não consegui tocar direito, porque tem que ter uma precisão grande ali. Se você esbarrar também com uma outra corda, o som vai ficar tudo sujo, né? Vai sujando, principalmente com distorção. Tem muita coisa de se abafar com a mão de apoio tem os esquemas, aqui, né? Sim. Então, isso aí eu sei o bem básico de violão e tal. Os meus instrumentos mesmo mais voltados são instrumentos de corda, né? Então, para tirar, por exemplo, uma escala, né? Pessoal, só avisando aqui que o espaço aqui tá pequeno. Fica meio apertado. Então ele tá. O Nil tá desenrolando bem aqui, Vê ó. que tá saindo o som aí. Legal, por favor, pessoal, quem puder, quem tiver no chat, puder confirmar o som aí pra gente. Não sei se tá saindo bem o som, mas deve estar sim que tá captando ali. Né? Eu tô vendo que tá captando ali, acho que tá saindo bem, sim. Então aí, no caso, se eu mexer um pouquinho o dedo aqui, não. O som já vai ter uma diferença, né? Então é mínimo. Então, para fazer uma escala bem... Tem que estudar bastante nesses instrumentos. São bem difíceis de fazer. Por exemplo, se eu vou tocar uma música do Super Mario Bros, né? Então isso precisa treinar, né? Mudança de posição, porque o instrumento ele tem algumas posições que a gente faz, né? Isso que eu toquei, essa escala, é na primeira posição. Depois tem coisas que a gente muda pra cá. Que vai ficando pra cima, oitava, entendeu? Então essas coisas de mudança de posição, então isso tudo tem que treinar bastante, né? Então para isso, para chegar no nível de mudança de posição, precisa... pode mexer, fica à vontade. Fica mais aqui assim, ó. Aí. Fica precisa sempre ter, a parte erudita principalmente, tem muita coisa que a gente, antes de começar a tocar, a gente trabalha muito métodos, né? Então a gente tem os métodos já específicos. Para cada dedo, às vezes tem um método, exercício só para o primeiro dedo, exercício só para o segundo dedo, exercícios para ligaduras, exercício só para o arco. Depois disso tudo, tem as pequenas pecinhas, né? Então aí depois você vai pegando concertos, vai pegando coisas de orquestra. Que nem para os meus alunos eu sempre começo a fazer corda solta, né? Depois pego uma música Brilha, Brilha, Estrelinha, que é uma música mais simplesinha. Mas mesmo sendo simples, o aluno tem que saber tirar o som bonito, ele tem que estar afinado, porque não adianta nada, né? Isso aí vai desenvolver a precisão do cara. Se eu falo para ele assim, toca o Brilha, Brilha, Estrelinha, o cara vai lá. Esse aí é eu tocando, ó. Fica aquele som horroroso, né? Então precisa saber tirar o som do instrumento, mesmo sendo uma música simples. Então, para tirar o som bonito, tem todo um esquema de peso de arco, de pegada, né? Porque você não pode segurar o arco de qualquer maneira. Muita porque senão não sai o som bonito.
Então, para se tocar bem o instrumento, Dedicação. tem que ter uma dedicação. E Tempo. esses instrumentos, cara, são bem miseráveis mesmo. Você vai morrer e você não vai saber tudo. Porque o repertório erudito é muito grande, tem muita coisa para tocar, tanto de músicas bem antigas mesmo, como as músicas atuais. E hoje em dia, as músicas mais modernas, elas são bem complexas para tocar. Não é música moderna que eu falo no mundo erudito, não nesses mundos de pop, né? Ludmilla, Anitta, não desmerecendo esse pessoal, mas é mais voltado por causa... fato, mais né? por causa Pelo amor de Deus. mais no esquema de técnica mesmo do instrumento. Então tem coisa bem difícil de tocar. E antes também, claro, a música barroca, a música, né, do período romântico. Por exemplo, tocar uma sinfonia de Beethoven exige muito do músico, Com né? certeza. O Beethoven fez 9 sinfonias e a nona sinfonia foi considerado na época o ápice. Depois que ele fez a nona sinfonia, ninguém mais queria compor sinfonia, porque, cara, o que a gente vai fazer? Beethoven já fez tudo, Mole. né? Então aí, no caso, ele pegou, né, essas músicas e a dificuldade para os outros instrumentos são dificílimos. Então, hoje em dia, também com as músicas modernas, são coisas meio atonais, né? São meio coisa fora, assim, do padrão do que a gente está acostumado. Então, aí, também para o músico que é desse meio erudito, fica difícil. É bem difícil. Imagino. É bem difícil. Cara, curiosidade aqui. Você já foi, tipo, como é que fala? Bitolado no negócio? Tipo, meu, tá, eu quero ser bom e você tinha o seu... Você já foi muito sistemático disso? Já. Hoje você é mais de boa. Hoje eu sou mais de boa porque... Hoje é tipo assim, eu quero ser feliz. Não, no de boa, mas Estuda, estudando, continuo Sim, estudando. sim. Mas na época, quando eu comecei a tocar, assim, eu falei, poxa, eu quero ser profissional, quero me dedicar, quero tocar numa orquestra boa, né? Quero, sei lá, entrar num conservatório para dar aula. Então eu sempre tive esse pensamento. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu consegui, né? Eu trabalho, tenho um trabalho bacana, faço, né, o que eu gosto, que é a música, trabalho com a música, vivo da arte. Então, isso pra mim é a minha realização. É a minha realização porque eu não me imaginava, na época que eu estava lá cortando ferro na serralheria, fazendo aula, né? No curso de serralheria, me imaginava como um músico mesmo profissional, como hoje eu Que sou, da né? hora. Ô, muito orgulho, cara, de ver você contando essa história, onde você chegou. Muito top, cara. Não, isso, assim, a, a, a barreira, né, ainda mais hoje em dia, porque quando você fala, você é músico, mas você trabalha do quê? Né? E tem isso ainda pra você? Nossa, tem muito, não só pra mim, como pros outros colegas também da profissão, né, que muitos reclamam. Principalmente, foi tocar não sei aonde lá, o cara quer que eu toque de graça, pô. O cara quer que né? toque pra você, dou um não, chopp pra você. Não, o cara vai assim, você não quer dar uma palhinha aqui pra gente? Daí você vai demonstrar o seu trabalho. Que demonstrar trabalho? Tá abrindo espaço Eu sou pra você profissional, aqui, cara, eu pelo amor quero de Deus. ganhar, é a mesma Sim, coisa. lógico. Você vai fazer um... Você fica anos ali estudando e o cara... Ó, esse instrumento, cara, é caro. As cordas, só pra você ter ideia, o valor das cordas que eu uso, ela custa R$700. Só o encordoamento das cordas. E tem cordas mais caras. Entendeu? Esse instrumento é caro. Então, pra se ter um instrumento hoje em dia do nível profissional, você vai gastar pelo menos uns 10 mil. No mínimo. Do jeito que tá aqui agora o seu instrumento. Quanto que você avalia? Ela tá valendo uns 12 conto. Aí, ó, 12 pau. Aí, ó, o cara estuda a vida inteira dele, teoria, prática, se dedica, abre mão de fazer, de lazer de alguns momentos da vida dele pra ter que ouvir que Você é músico? Mas você trabalha do quê, né? Trabalha, né, cara? Mais uma vez reforçando aqui que o intuito, a ideia desse canal aqui, desse programa do Troca de XP é realmente dar voz pra arte e tentar fazer a sociedade entender o quão importante a arte é na nossa vida e tem que dar valor nisso aí, cara. Sim, e o que eu falei, né? A questão musical, né? Eu como profissional da música, eu não sou aquele cara, putz, o cara é bitolado, só vive disso, só fica nisso, não faz mais nada. Não, cara, eu tenho a minha vida social normal. Tanto boa. que eu adoro videogame, eu tô jogando todo dia, eu jogo, né? Eu faço lives também, você já participou da live, né? Já conversamos em live. Com certeza, vamos falar disso, hein? E então, tem lançamentos de jogos, eu tô lá, tô comprando e
tudo isso eu tenho porque é da música. Por causa da música. Por causa do meu trabalho, né? Então conta pra gente aí, ó. O Nil, ele também tem um canal no YouTube de games. Ele sempre posta notícia. Eu acompanho, ele coloca. Às vezes você coloca uns videozinhos rapidinho, Sim, né? sim. Com novidades de games da loja do Xbox. Eu vi ontem. Que você Foi. né? Uhum. Ele coloca lá, ele comenta. É Nil Games XP no YouTube. Vou colocar o link também na descrição. E conta pra gente aí como que você começou com o canal do YouTube. Então, o canal foi mais pela brincadeira, né? Porque eu fiz pensando assim, vou criar um canal. Já jogo mesmo? Já jogo mesmo, vou brincando e vai rolando. Minhas primeiras lives eu fiz direto do PlayStation 4, né? Que aí a gente consegue fazer a live direto do PlayStation. Então eu fechei lá qual é que é aquele? The Last Guardian, né? Nossa, gostei. Fechei esse jogo e fiz em live. Falei, vou fechar esse jogo em live pra ver o que acontece. E também fiz o outro que é o Shadow of the Colossus, né? Eu fiz também live desse. Também. Aí eu falei, pô, até que deu umas visualizaçõezinhas lá, deu uns 30 pessoas assistiram, assim, viram. Eu falei, vou continuar. Aí fui indo, fui criando algumas brincadeiras, assim, falando, é bom ou não é, né? Mostrava o jogo, assim, e tal, esse jogo é legal, não é, tal. Mas eu nunca fui de me expor muito, né? Era só o vídeo mesmo, mas eu não falava nada. Nem falava muito, né, nas lives, era só jogatina mesmo. Aí depois de um tempo, eu fui vendo que foi crescendo, né? Foi criando gente, foi entrando, assim. Eu falei, eu vou fazer uns vídeos tutoriais que eu tenho. Que eu sei, né? Agora eu vou cortar você rapidinho. Pode falar. Esses vídeos tutoriais do Nil entram no que ele falou no começo aqui do nosso bate-papo. Que ele é um cara que ele sempre se propõe a ajudar, ser prestativo. Se vocês olharem no canal dele, tem um monte de coisa assim de tutorial que ele ajuda. Xbox, outros consoles. Ele sempre coloca coisa legal lá. Então, aí o que eu comecei a pensar em fazer, vou fazer uns tutoriais, eu vi um monte de gente fazendo, assim, eu achava bem interessante. Falei, pô, eu sei, válido. Eu sei fazer também, vou fazer algumas coisas para ajudar. Aí eu comecei fazendo, por exemplo, regulando o canhão do Sega Saturno, abrindo, né, conhecendo às vezes o videogame, fazendo retrobright, né, clareando o videogame. Eu vi isso aí, eu lembro. Eu fiz isso aí e ficou da hora, cara. Ficou branquinho, tinha o Saturno meio amareladinho, fiz lá. Você fez com luz violeta. Foi, assim, né? Eu lembro, viu? Eu lembro. Ó. Aí eu peguei, fiz isso daí e depois eu fiz também algumas coisas de Xbox, né, mostrando como entrar assistir TV. Esse aí foi um vídeo que mais deu visualização. Deu mais de 16 mil visualizações. Deu bastante, sim. E foi entrando as pessoas, né? E hoje em dia, assim, é um canal pequeno, eu tô começando. Eu não faço pelo profissionalismo, eu faço mais pela brincadeira mesmo. E deu mais de mil inscritos lá. Bati agora. Bati a meta agora lá de 1.000 inscritos. Falei, eu quero fazer 1.000 inscritos. Aí, beleza, se fechar o canal agora, falei, tá bom, já tem os 1.000 que eu queria, né? Aí eu conheci alguns colegas também, assim, que fazem live, né? Depois, se alguém quiser também entrar, que é o Farinha de Rosca Gamer. Olha o nome do cara. Mas aonde? Daqui mesmo? Não, ele nem sei de onde ele mora, assim. Mas é que eu conheci ele fazendo live, né? Eu vi ele fazendo. Que ele fazia boa? Gente boa pra caramba. Se eu chamar ele, será que ele faz um troco de Faz sim. Da hora, mano. Aí ele sempre. Farinha de Rosca Gamer. Olha o nome do cara. Não, o nome dele, lógico, né? Mas aí ele faz tutoriais de RetroArch, né? Que ele ensina como faz a configuração, como que coloca os jogos. Pra quem não sabe, é emulador. É um emulador. Uma central de emulação. Isso, tem todos os emuladores lá praticamente, né? E como hoje em dia é possível jogar o RetroArch no Xbox One, Series, né? Ou no One também. E aí eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Eu não sabia como configurar. Aí eu achei o canal dele, comecei, pô, legal, cara, parabéns, gostei muito, deu certinho aqui. Aí a gente foi trocando ideia, e aí hoje em dia ele me ajudou, assim, em algumas coisas de configurar o computador pra fazer live. Faz assim, tal. Daí ele me ensinou bastante coisa. E até pra configurar o RetroArch. Eu vi que você postou lá um computador novo depois de 20 anos. Isso, depois de um tempão que eu tinha computador, eu fui investir em um, né? E nisso aí, né, eu fazendo as jogatinas e tal, e foi aparecendo, assim. E, assim, as minhas lives é aleatória. Falei, eu vou jogar um videogame e vou fazer uma live ao mesmo tempo. Tô aqui em casa mesmo e abro uma live lá pra brincar. Não é nada assim voltado. Putz, eu tenho que ter lá 1 milhão de gente assistindo. Não.
quem assistiu, assistiu. Gostou, hora. gostou, não gostou, se Eu acho que foda. tem que ser assim, Eu tô cara. pra brincar ali, né? Se virar alguma coisa, se beleza, virar, consequência, mas vamos fazer. E é legal que, por exemplo, por eu estar fazendo as lives, mostrando assim, tive a oportunidade de estar aqui agora com você, né? A gente conversando. Outros colegas já estão. Nossa, Nil, eu vi um canal que você mostrou lá. Como é que faz pra baixar o RetroArch? Pô, Da legal hora. pra caramba. Agora eu sei como é que faz. Eu não sabia como é que faz pra assistir filme no Xbox. Daí você me ensinou, eu tô aprendendo. Então isso aí vai, né? A gente vai, querendo ou não, as pessoas vão conhecendo, né? Com certeza. Esse vídeo ajuda, né? Sim, Ajuda pra sim. caramba. Não, eu fiz, muito válido. eu fiz algumas coisas lá, né? Por exemplo, trocar a pasta térmica, né? Do Xbox 360, que eu até aconselho depois de vários anos o videogame lá, a pasta térmica ela resseca, né? Então ele fica em contato ali com o dissipador de calor do Xbox, né? De qualquer videogame mesmo. Ferve. Então ele vai fervendo. Se você não trocar aquela pasta térmica que ela faz essa, né, essa separação ali do processador pro capacitador, pro dissipador, então se ela resseca, ela esquenta e Já fica era. mais calor ali dentro e estraga pode estragar o videogame. Então eu ensino como é que faz a troca de pasta térmica, limpeza. Eu fiz algumas coisas de trocar o capacitor, mostrei De coleção Xbox? de Xbox, né? Da hora. Então aí tem essas coisas assim no canal, mas é coisa meio aleatória. Assim, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como que abre o PlayStation, sei lá. Nokia tijolão. O Nokia. Então eu faço essas coisas assim, só pela Da diversão mesmo, assim. Nada de, putz, eu tenho que ganhar dinheiro com as minhas lives. Não. Eu também não tenho mais esse pela pensamento, brincadeira não, cara. mesmo, O pessoal pela aqui do brincadeira. canal tá ligado. Tem um negócio de inscrição aqui, o pessoal sabe que eu não fico pedindo, tá ligado? É bem de boa. Cara, vamos partir pra reta final agora, Reta algumas final. perguntas pra você. Vamos lá. Eu quero que você recomende pra galera de vida aí uma experiência do game, o game da sua vida aí. O que você quer Putz, recomendar? cara. O que você jogou? Aquele jogo que você chegou no final, você não queria. Putz, eu não queria terminar esse jogo, cara. Esse jogo é demais. Tem alguns, né? Por exemplo, Não precisa ser. Então vou reformular. Não precisa Não, ser o seu o preferido. meu preferido. Mas o assim, que né? você lembrar, tem Que uma eu lembro, lembrança assim. boa aí. Ó. O que sempre marcou, né? Que marca, assim, até hoje é o Street Fighter, né? O Champions Edition, que é o primeiro, assim, né? Lógico, o primeiro mesmo Street Fighter é Coloquei aquele a musiquinha do horroroso, no stories lá pra você. Oi? No stories que eu fiz. seu lá, Eu vi coloquei a mesmo, eu vi, musiquinha do é Ken. verdade. Aí né, eu gostei muito desse jogo porque sempre foi um jogo que fez com que eu tinha um contato com os colegas, né? Uhum. Então sempre teve aquela rivalidade, As assim. lembranças, a nostalgia, Aquelas tá tudo nostalgias aí. de infância mesmo. Então, o Street Fighter eu acho que é um dos jogos que, pra mim, assim, pela nostalgia, é um que marcou muito a minha época. Mas, assim, por exemplo, como eu sou um amante do Sega Saturno, eu gosto muito, por exemplo, do jogo Knights. Eu acho, assim, é um jogo meio bobinho, assim, mas Uhum. que pra mim, na época, quando eu via, eu falei, cara, olha que legal, polígono, não sei o quê, nunca tinha visto essas coisas, novidade, né? E do Saturno tem vários jogos, né? Panzer Então Dragon. pode mandar uma lista aí, Tem, não tem ó, problema. Panzer Dragon 1 e o 2, e o Sagas. Tem o. Todos esses jogos tem no PlayStation também? Ou só no Xbox? No PlayStation e Xbox saiu o Knights. Knights. Só que esse jogo ele saiu também pro PlayStation 2. E pro PlayStation 2 tem uma coletânea legal, que é o Sega Ages. Legal. Que tem Sega Rally, tem o Double Dragon, não, o Pandemonium não. O Panzer Dragon. Panzer Dragon. Que mais que tem lá? Que saiu uma coletânea assim pro PlayStation 2, que é bem legal. Que é de Saturn? Que é de Saturn. Virtua Cop? Tem? Virtua Cop tem. Então esses jogos assim, na época, eu tenho até a pistola lá do Saturno pra jogar, só que eu não tenho mais a televisão de tubo, né? Que essas pistolas só funcionam verdade. em televisão de tubo. Eu lembro que eu comprei uma pistolinha no Play 2 e não deu Não na funciona na televisão de LED, né? De plasma, essas televisões mais modernas não pegam. Então tem muito jogo assim que eu, na época de infância que eu joguei, Super Mario World mesmo, né? Donkey Kong Country 2, Putz, nossa. foi mágico o Donkey Kong. Maravilhoso, Saiu, maravilhoso. Pra você ter ideia, eu tenho o Donkey Kong, né? Depois eu vendi eu troquei, né, o Saturno com o cara lá, mas ficou comigo, Negão Games. o lá. negão, ficou comigo o CD da trilha sonora. Do Então, qual jogo? do Donkey Kong Country 2. E esse que CD, legal, que eu legal. pesquisei o valor dele um tempo Você tem atrás. até hoje? Tenho. Oh. Perfeito. Com a capinha do Donkey Kong Country 2. Cara, os caras estão pedindo acho que
4 conto no CD, cara. Caramba! Eu vi e realmente os caras estão pedindo caro no eBay. Depois você dá uma pesquisada aí, o pessoal pode até pesquisar. Que esse CD tá caro. Eu falei, caramba, olha só como, né, valorizou essas Você coisas. Nem você sabia, deve cara. ter cara, você Não, deve, eu tenho você deve umas ser coisas muito lá. rico lá de Tem umas videogame, coisas hein? lá que se eu for pesquisando assim, dá uma grana boa, cara, se for vender. Caramba! Então, assim, de jogos mais Só antigos. não pode. O problema é você morrer, sua mulher vendendo É o valor vender que você tudo, pagou. 100 conto, 10 conto. Aí já era, aí quebra as Esse pernas, meme, né? Não, mas ela sabe já, eu já falei pra ela, ó, Aham. se eu morrer aqui, essas coisas aqui são caras, hein? Vende caro. Pelo amor de Vende Deus. caro. Aí, de infância, assim, são esses jogos mais nostálgicos, né, cara? Street Fighter, eu lembro até hoje que tinha um fliperama também, assim, próximo de casa, assim, que tinha o Double Dragon, que era de luta. No final você tinha que lutar um contra o outro, é esse? Não, Não? Ah, um de luta É o de luta, que era do filme Double Dragon, né? Eu lembro desse. Nossa, então eles jogavam isso aí direto, cara. O Mortal Kombat 1, né? Aham. Então esse aí tinha um fliperama lá na rua de casa, assim, que tinha esses fliperamas, aí eu ficava louco lá. Nossa. Então são jogos que, assim, pra mim, na infância, que hoje em dia são, pela nostalgia, são o que mais me marcaram, né? São esses games, assim, Street Fighter, Mortal Kombat, Double Dragon, até mesmo Pac-Man. Double Dragon teve um remaster, não teve? Teve, que é o Double Dragon New, Aham. que saiu pro PlayStation, PlayStation 3 e pro Xbox 360. Verdade. Saiu pra eles. E agora eu quero saber de você. O Lucas falou: Donkey Kong 2 é o jogo da minha vida. Essa trilha é clássica. Não, é super clássica. Isso é demais, cara, demais. Agora eu quero saber de você. O cara é músico. Músico! Sua trilha sonora, cara, quando você tá de boa, o que você gosta de escutar e qual que é a música uma música que mexe com você, que você escuta, você não consegue tirar, você fala, vou ter que escutar agora, Então, cara. No meio erudito, né, eu gosto muito de uma música chamada A Morte e a Donzela, de Schubert. É por um quarteto de cordas. Lindo. É lindo demais, cara. Lindo demais. Vale a pena aí, pra quem não conhece, A Morte e a Donzela, de Schubert. É muito bonito, muito legal mesmo. Lógico, tem muita música bonita, né, no meio erudito. Mas essa música, eu sempre escuto ela. E no meio mais pop, né, eu gosto bastante da música mais dos anos 90, 80. Então eu gosto muito, por exemplo, de A-ha, né? Gosto de, não sei se você conhece, Randy Bush. Sim, já ouviu? Então, essa é muito legal, assim. São músicas mais antigas, né? Corona. Desses estilos mais antigos, pop, assim, eu gosto desses. E aí, atualmente, cara, não tem música, assim, que eu falo, putz, da hora. Não tem. É difícil, né? É difícil, cara. cara. Pra você achar coisa boa, você tem que dar uma garimpada. Tem que dar uma boa garipada. Né, cara? Hoje em dia, você tem que garipar. Você vai procurando, você só vai... Cara, achando lixo. Posso recomendar, eu já recomendei no primeiro Troca de XP aqui, posso recomendar uma banda pra você dar uma bisoiada? Claro. Eu não sei se você curte muito rock, mas o deles não é um rock muito pesado. Poets of the Fall. Poets of the Fall. É legal, eles têm uma banda fictícia, que é Old God of Asgard, que é do universo do Alan Wake. Ah, que legal, cara. E esses caras têm uma banda real, né, que é o Poets of the Fall, e as letras deles realmente faz jus ao nome da banda. A letra é bem... Você vê que tem um sentido bem poético, digamos. Da hora. Praticamente todas as músicas deles que eu ouço, você vê que tem uma mensagem da hora. Não, mas assim, eu sou bem eclético. Eu gosto de muitos estilos mesmo. Tanto que você tá falando de rock assim, né? Eu gosto também, por exemplo, Angra. Eu gosto bastante. Angra é legal. Gosto do Bon Jovi. Gosto do Guns. Tem bastante coisa que... Curto pra caramba, assim, muito bom. E gosto até daquelas boys bands que antes foi febre, né? Backstreet Boys, NSYNC, eu curtia pra caramba essas coisas, cara, na época. Minha primeira, né, uma das primeiras namoradinhas, assim, na época que eu fiquei bastante tempo mesmo, que foi a Cristiana, eu lembro até hoje dela. Conquistei ela brincando, cantando aquela musiquinha de Backstreet Boys. Assim, ai, que lindo! Lembro até hoje, cara, era da hora. Era eu e o meu colega, o Michael, Michael. Furado, a gente cantava lá, assim, as meninas, ai, que mulher linda, como cantava porra nenhuma. Caramba, cara. Agora é o seguinte, um filme que você gosta, que marcou você fala, caramba, depois desse filme, mexeu comigo. Cara, eu gosto muito de filme de ficção, cara. Eu gosto pra caramba do Interestelar. Interestelar? Toda vez que... eu pelo menos assisto ele umas 3 vezes no ano, assim, no mínimo, cara.
Eu acho Caramba. muito legal, gosto pra caramba dessa coisa. A gente Então tá você aqui, né, empolgado do nesse mundo. Starfield, então. Nossa, nesse mundo nerd, assim, né, cara? Eu gosto pra caramba essa coisa de ficção, mostrando coisa do espaço, né? Então eu acho muito legal, cara. Não sei se você já assistiu. Não assisti, eu vou Cara, assistir. Eu vou assistir Quem porque, assistiu sabe que o filme é bom pra um monte caramba. de gente já me falou, cara. Interestelar. Eu vou assistir. Eu vou achei que assistir. até. Ouvi falar que ia sair o 2 aí, mas tô esperando. Não sei se vai sair mesmo. Mas acho que era boato. Cara, agora pra gente encerrar, eu quero pedir um clichê pra você. É clichê, mas é legal. Eu quero que você deixe uma mensagem pro cara que às vezes é artista, ama a arte, tem o sangue de artista, Uhum. e às vezes o cara tá meio desanimadão, tá meio frustrado, por causa da sociedade, por vários motivos. Deixa uma mensagem pra esse cara aí. Uma das primeiras coisas é. A arte não sai do artista, né? Então, ele pode fazer qualquer outra coisa na vida dele, mas se ele tem esse talento para qualquer tipo, né? Dançar, cantar, interpretar, uma hora ou outra ele vai querer voltar para isso. Então, a minha mensagem é mais revoltada a isso. Não desista, cara, porque o artista, ele sempre vai levar tapa. Sempre. Isso também em outras áreas, mas na arte é complicado, porque você tá lá estudando, trabalhando, de repente você tá dentro da sua sala mesmo de aula, isso já aconteceu comigo, eu tô lá tô estudando, de repente passa alguém assim e fala, pô, o cara só fica tocando. Pô, mas eu tô estudando, né? Então, tem muita coisa chata que a gente tem que ouvir, engolir, né? Engolir sapo. Mas, se você tem aquela perseverança, né? Aquele desejo de ser um artista, não desistir mesmo, porque a arte em geral, cara, ela tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, eu sou muito temente a Deus, então a música pra mim, sempre quando eu tô tocando assim, sabe quando você tem aquele contato mais próximo, né? Uma coisa mudando, Conexão uma pra coisa legal assim que meu professor falava, era assim, que Dom Pedro I, eu acho, se eu não me engano, era Dom Pedro I, uma vez ele tava fazendo uma reunião e aí tinha os artistas, né? Eram dois lugares assim do saguão. Tinha os artistas e o pessoal convidado. No saguão de cima era o artista, era pra parte mais nobre e pra parte de baixo era como se fosse mais ralé. Aí chegou uma vez, chegou na parte de cima, tava os artistas, que era pra parte mais, que era os mais nobres, e a parte de baixo tava lá os convidados da época, e tal. Aí chegaram e perguntaram: "Ué, por que que era músicos, por que que os músicos estão na parte dos nobres?" Daí ele falou assim: "Olha, aqui eu consigo fazer com qualquer pessoa seja um prefeito com uma canetada, né? Na época acho que nem um nobre eu consigo fazer com uma canetada, mas músicos só Deus faz." Então, é uma coisa que o meu professor falava, isso sabe, fica na cabeça, né, cara? Então, com uma canetada você não arte, faz um músico. a arte em geral, assim, ela te eleva, né? Tanto psicologicamente e ajuda muito no decorrer da vida, cara. Então, quem é um artista, quem gosta de música, balé, dança, desenho, é não desistir. É não desistir porque eu já vi muita gente muito boa falar, putz, cara, não tá dando dinheiro, eu vou parar com isso. Daí entra num trabalho até que razoável, mas a pessoa não é feliz. Né? Putz, tô ganhando lá meus 15 mil, mas a pessoa é frustrada, tá com depressão, a família tá, né? O cara tá tudo pra baixo, putz, grilo. Aí o cara ganha lá. Eu não vou falar quanto eu ganho, eu não ganho mal, tá? Eu ganho bem até. Pelo que eu faço, até que eu ganho legal. Não precisa né? falar, pô. Então, assim, eu faço assim legal, vivo bem, né? Como eu já. O cara anda com o carro da Tesla, então o cara ganha. Ah, quem dera, né? Mas tá quase lá, hein? Quem sabe. Mas a música, a arte, né, a dança, o balé, a pintura, são artes que fazem com que a pessoa ela tenha uma mentalidade a mais do que uma pessoa normal. Então, quando a pessoa ela tá estudando, ela tá com uma coisa focada, principalmente na música, ela vai mexer muito com a cabeça. Tanto que tem muita gente que realmente era super dotado e a pessoa fica meio pinel. Ela fica mesmo. Né? Tanto que o colega tá falando do lance do Denis, o Denis ele tem um QI tão alto, cara, que às vezes mesmo ele se tropeça no que ele tá conversando, assim, que é muita coisa na cabeça, né? Se a pessoa ela não se controla, excesso de informação. começa a ficar meio pneu mesmo, cara. Tem
tem histórias de músicos violinistas super foda na época, se matou, cara. Caramba. Se matou, porque o cara era tão gênio, assim, às vezes uma coisa tão louca, o cara E pode cansou, cara, pode ser e aquilo se mata. e pode ser aquilo que você falou também. O cara, ele é tão evoluído É, que ele enxerga aquelas possibilidades, aquelas várias trilhas e possibilidades da música, e o cara sabe que a vida dele não vai chegar tudo no aquilo que ele e não quer vai mesmo, conseguir. né? Mas é... Às vezes é isso, e- né? e- Uma e- certa frustração pessoal, né? Não E sei. isso, né, como eu tô falando na parte musical, mas lógico, tem cientistas que os Segmentos, caras né? vão Vários. outras áreas também Sim. que os caras começam, se o cara não se controla ali, ele começa a ficar meio louco, cara. Então, o músico profissional, né, que realmente vive da música, ele não é normal. Ele sempre vai ter uma coisa ali, putz, cara, né, ou ele é muito caladão, ou ele começa a falar muita besteira, ou ele, né, e isso ajuda, cara, porque a música, ela te ajuda a resolver os problemas rápido na vida, né? Qualquer coisa, putz, eu tenho que resolver isso aqui, resolveu, eu já tive era. um momento, uma outra oportunidade eu vou falar disso, mas eu tive um momento zoado que uma música organizou todas as minhas ideias. Uma música fez eu organizar meu pensamento. Falei, caramba, é isso. Com certeza, isso aí Muito louco, a música inspira, né, cara? Ela transcende o Quem que pensamento. vive sem música? Não tem. Joga aí um jogo aí, baixa o volume do jogo aí. Baixa o volume. Terrível. Coloca um jogo Tira a agora, trilha sonora, põe o né? Mario. Põe o jogo, Mario Road. Qualquer jogo. Tira o jogo, tira a música. Vai ficar mal sem graça. É a música que tá ali, ó. Eu O acordo clima. de manhã, eu já escuto um som, já ponho um sonzinho É, pra o rodar. clima de filme, né? Você põe lá aquela tensão, isso aqui, tira a música. Você fica, o que tá acontecendo? Sem graça. Xuxa. Então a música, ela é uma arte que, pra mim, né? Pra mim, como música, é a arte suprema, assim, do esquema. Ô, Nil, muito feliz, mais uma vez falando, muito orgulhoso de conversar com você, muito, cara, sem palavras mesmo, de você Imagina. dividir sua experiência, de você falar. Quero que você fale pra galera aí as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo que você quiser passar, vai estar tudo na descrição, beleza, pessoal? Aí com você. Bom, eu tenho lá, né, como a gente conversou, o meu canal é o New Games XP, se vocês quiserem pode entrar lá. Como eu falei, é um canal só pela diversão, né? Eu tenho o meu Facebook, vocês podem me procurar, que é Ronilson Misael. Esse nome, né, acho que só vai ter um, né, cara? Ronilson Misael. Igual o meu Tarsis, né? Gabriel. Nome diferente. O Instagram também é Ronilson Misael. O que mais? Só isso só que eu tenho de rede social. Instagram, né? Facebook e o YouTube. E o YouTube, só. Não tem mais Beleza. nada. O meu o Instagram é @gtarsis. Sigam lá. E no YouTube, Troca de XP. Escreveu Troca de XP no YouTube já me acha. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui hoje. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço Obrigado aqui pela tempo de oportunidade. você vir aqui, muito legal mesmo. Amanhã tem de anime a zumbi. A gente vai bater um papo, fazer um what if de Dragon Ball. Tenho certeza que vai ser da hora as teorias mirabolantes que a gente vai fazer. E é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que interagiu, participou. Esse foi o Troca de XP. Deixa aí o like, ativa o sininho e tudo mais. Obrigado a todo mundo, um abraço, até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado aí.